Olá pessoal, então sejam todos muito bem-vindos, né, ao podcast da Sociedade Chesterton Brasil. Se você está nos assistindo agora, saiba que presencia um momento histórico. É um recomeço da nossa sociedade, né? Para quem não sabe, nós, inclusive, o antigo canal que nós tínhamos, não vamos ter mais nada lá. É aqui, nesse lugar onde você nos encontrou, que você vai conhecer as últimas informações sobre aquilo que está sendo publicado, divulgado pela Sociedade Chesterton Brasil, né? Tanto em termos de estudos, publicações de livros e assim por diante. Sejam todos muito bem-vindos. Eu sou o Rodrigo Neymar dos Santos, sou professor da Sociedade Chesterton Brasil, colaboro no Instituto Hugo de São Vitor. Talvez vocês já me conheçam, né, do trabalho junto ao quadro Gordo Save the Queen, lá na página do Instagram da Sociedade Chesterton Brasil. E estou aqui em excelente companhia para falar sobre o gordo, certo? Então aqui deixo a deixa para os meus queridos companheiros aqui de bancada se apresentarem. Vai começando aqui o nosso caro Júnior. Tu é o presida também, né? Uma coisa que sempre, cara. Eu gosto de lembrar, né? Me entregam já na arrancada, né? É por isso que ele tem a caneca diferente, por isso Exato, que ele tem a posição diferente. No nome de quem vai o BO, né? É o presida. Tá Se alguém certo. quiser processar a sociedade, inclusive, tá aqui. Tá? Reclamar, ele é o presidente, pode reclamar, a culpa é do presidente. Então, Só falar com o meu ombudsman. tranquilo, eu sou o Júnior Volcan, sou membro aqui da Sociedade Chesterton já há mais de ano aí. E também trabalho na MBC, trabalho junto com o Elton também. Cara, tanto trabalho, tanto negócio que a gente tá aí, na verdade, para ler, estudar. É um trabalhador. E sustentar os filhos. É para isso que a gente faz essas coisas, certo? Alguém tem que pagar o almoço do poeta. Para sustentar os filhos, eu me submeto a ver mais o Júnior do que a minha esposa. cara. Ultimamente eu não aguento mais ver o Leônidas aqui, que a gente tem, certo, no nosso... Com a sua barba imponente, que inclusive é o nosso novo membro da Sociedade Chesterton, que é uma contratação cara de peso que a gente fez. Cara. Aproveitamos a janela de inverno britânica para contratar na Premier League. Exatamente, cara. Toda a negociação com os cartolas do mundo intelectual, velho. Assim, a gente fez uma contratação de peso aí. Exatamente. Certo? Não, eu acho que não foi tudo isso, não. É mais talvez um jovem da base, alguma coisa do tipo. Tu tá jogando aqui, então, por 2 kg de carne e um fardo de latão? Isso aí, é mais ou menos por aí que nós estamos, né? Bom, pra quem não me conhece, sou o Elton Luiz aí, agradeço o convite, agradeço ao Júnior aí por me trazer pra conhecer vocês, a sociedade, e é uma alegria ser membro, também trabalho na MBC lá, faço uma parte de comunicação, tento comunicar algumas coisas por aí. Mas é isso aí, meu. Tamo aí. Vamos tentar contribuir de alguma forma. O jeito aí tocando ficha, como diz um amigo meu. Para quem quer acompanhar aí, tem um amigo, o Cristiano Chauí, né? E ele, a frase dele na época que convivíamos aqui na cidade era: o jeito aí tocando ficha, né, Rodrigo Neymar? O jeito aí tocando ficha. Então vamos tocando ficha. É isso aí. Isso aí. E acho que também algumas pessoas não sabem, né, que a Sociedade Chesterton ela faz parte, né, de uma rede, certo, de empreendimentos intelectuais, etc., que é capitaneada pelo pessoal do Instituto Hugo de São Vitor aí, a qual a gente deve todas essas edições e tudo. Exatamente, essa maravilhosa Essa estrutura. água que nós estamos tomando é graças ao Ao qual devo muito, Canetinha, cafezinho, exatamente. Então, é sempre uma alegria ter. Quem está nos acompanhando aqui está vendo um pouco um reboot assim, de uma série de trabalhos para promover o Chesterton, certo? Esse é um termo, para quem não entende, assim, falar com uma linguagem cristã, né? É um recomeço, assim como acontece às vezes nas trajetórias, o pessoal que gosta muito aí das histórias de super-heróis, papapá. Principalmente se você gosta, você passa bastante raiva com isso. Vai ser o contrário, você vai ficar muito feliz, certo? Vai ter aquele personagem que você adora e recomeça a história do cara. Não vai ter o Robert Pattinson como Batman aqui, não né? vai ter, apesar que está sendo bastante elogiado, mas mas é o Pattinson. Exatamente, ele é o Vampiro Brilhante. Mas é aquele negócio. Não vai ter Vampiro Brilhante aqui, isso é importante, tá? Sem Vampiro Brilhante. Tá. E nesse recomeço, eu acho que vale a pena também algumas pessoas que estejam chegando, né, conhecendo o Chesterton pela primeira vez, através também desse recomeço. Então, para algumas pessoas vai ser o começo. Né? Então, talvez a gente falar um pouco do Chesterton, né, e por que a gente está falando desse cara. Porque, inclusive, a gente, no nosso contato com o pessoal, na Sociedade Chesterton Brasil, teve uma pessoa próxima do nosso trabalho, né, que mandou um e-mail para nós que me deixou muito, me deixou verdadeiramente perplexo, me deixou perplexo mesmo, me chamou muita atenção da questão do Chesterton na Inglaterra, Chesterton na terra de Chesterton. E ela comentando que periodicamente vai até, né, a terra de Sua Majestade, né, a Dona Elizabeth Regina II, e lá na Inglaterra ela teve muita dificuldade de encontrar publicações de Chesterton, certo? Sejam atuais, sejam antigas em sebos.
certo? E ela diz, inclusive, citou algumas, né, livrarias famosas, por exemplo, a Hatchards, que é a mais antiga livraria, né, de Londres, desde, né, do final do século XVIII, não encontrou Chesterton. Então, por que publicar Chesterton no Brasil? Né? Por que falar de Chesterton? O que o Chesterton nos ajuda? Né? Para você, né, trabalhador do nosso Brasil varonil, que acorda aí às 5h30 da manhã, né, vai para a padoca comer aquele misto quente com café, pegar o seu ônibus, né, e trabalhar até às 5 da tarde, né? O que Chesterton, né, e desse também, para todos os contextos, que Chesterton pode nos ajudar. Aí eu gostaria, vou começar pelo Elton, né, porque o Elton agora está colaborando conosco e há algum tempo já vem lendo Chesterton, um pouquinho menos de tempo que eu e o Júnior. Isso aí. Por quê? Chesterton agora entrou na tua vida há algum tempo e te ajudou, não te ajudou? Chesterton foi o sujeito responsável por grande parte da minha conversão ao catolicismo. Em 2020 fui morar na Itália em 2020 e... É um homem com a Europa, pessoal. Um homem com a Europa. Uma contratação janela europeia. E quando eu estava lá, eu estava me interessando um pouco mais por algum outro tipo de leitura, queria entender um pouco mais sobre religiões, queria ver um pouco mais sobre o catolicismo, família católica, mas eu ainda não era um convertido, eu tinha ido à missa quando criança, sabe? O típico brasileiro que nasce numa família católica, foi à missa algumas vezes na vida, fez comunhão, fez batismo, fez crisma. É o católico das 5 missas. É isso Batismo, crisma, comunhão, 7º dia, casamento. Isso aí, é isso aí. E aí, eu não lembro exatamente como, mas eu caí em ortodoxia. Alguém disse em algum lugar que valia a pena ler ortodoxia. Tava andando pelas ruas da Itália e tropeçou em ortodoxia. Tava ali e tropecei em ortodoxia. E aí eu falei, vamos ler esse negócio aqui. Eu não tinha livro ainda, eu tinha um Kindle. Ainda bem, salvou ali. Eu baixei uma ortodoxia ali no Kindle. E quando eu comecei a ler ortodoxia, Chesterton, ele me mostrou o óbvio, eu digo assim. Ele me mostrou uma coisa que estava na minha frente o tempo todo, mas eu nunca tinha visto. Eu nunca tinha parado para pensar sobre catolicismo da forma como ele apresentava em ortodoxia. Nunca tinha parado para pensar que aqueles paradoxos todos que o Chesterton apresenta, eles faziam sentido de alguma forma. Então, aquilo foi a luz que eu digo assim, a primeira luz que me abriu, eu falei, deixa eu entender um pouco mais sobre essa tal dessa igreja católica. E ali, Chesterton, ele começa a abrir, então, a minha conversão. E quando eu leio ortodoxia, e ele termina dizendo, ortodoxia, o spoiler do fim do livro, né? Ele termina dizendo que talvez maior coisa que deixou Jesus Cristo foi a sua alegria, o seu júbilo. Eu terminei olhando aquela última palavra, né? Que em inglês é uma outra palavra, que ela traduz para júbilo, né? Mas eu acho que na tradução que eu li tava alegria, cara. Cara, agora que é uma tradução ruim. O que pode ser? Porque eu poderia usar joy, happiness, mas tem uma palavra... Que ele usa. Porque talvez alacrity, mas eu não sei dizer. Vamos lá, não sei nem se existe essa palavra em inglês, mas... Pois é, então, mas a melhor tradução que eu acho que existe é de fato júbilo. E aí eu me dei conta do seguinte, quando eu termino o livro, cara, ele me apresentou um catolicismo feliz. Uma coisa alegre. Caramba, que na minha cabeça era... O catolicismo era aquele monte de regras que você tem que obedecer. E se você não obedecer, você vai pro inferno, meu amigo. Claro. E pela primeira vez... Então, isso aí. E aí, pela primeira vez, eu falei... Nossa, na verdade, parece uma coisa boa. Parece uma coisa alegre. O Chesterton é muito feliz falando de catolicismo. Então, deve ter alguma coisa muito alegre dentro disso. E aí, eu saio de ortodoxia, pego o Hereges, começo a ler Hereges também. Claro, foi escrito antes o Hereges, mas ele veio depois na minha vida. Sim. E aí o Hereges reforça mais pra mim o que ele tá dizendo. É outro livro divertido, assim. Eu digo que ler Chesterton é divertido. Eu dou risada sozinho, minha esposa não entende. Por que esse cara tá rindo? Ela acha engraçado mesmo eu rindo do livro, porque eu leio... Tá louco, né? Eu tô rindo em quase todo livro do Chesterton que eu tô lendo. E essa alegria que ele apresenta é o que me fisgou. E a partir disso eu começo a me interessar. E foi aí que eu trombei com o Júnior também. Depois eu encontro uma aula do Júnior em algum lugar. Descubro que o Júnior gosta de Chesterton. Você vê como é que é. Então, vai juntando, hoje em dia tu encontra qualquer porcaria na internet, né? Procurando aí, eu saí de Chesterton. Eu fui de Chesterton pra Júnior Volcan, né? Sacanagem, né? Isso daí era... Pior só se tivesse encontrado nos vídeos do Rodrigo Daibar. Grêmio 2017, mas depois eu cheguei. Grêmio 2022, é mais ou menos isso daí, entendeu? Eu não me lembro disso aí, sacanagem, cara. Sacanagem. Eu sou o lado que vai falar referências de futebol sempre, né? Até porque o meu time é bom, né? Então, eu não consigo, Flamengo não consigo. É diferente do Grêmio. Coisa boa. Time enjoado, né, bicho? Deus fica no cheirinho, mas tá bom. É que nem que esporte nacional não gostar do Flamengo, né? É um negócio assim meio... Né? Quem não é flamenguista, tá ligado? É um pouco igual o Corinthians. Não, mas só uma pergunta. Gaúcho geralmente tem implicância com o Flamengo, tá? Flamenguista aqui não vai se doer. Flamenguista, nós amamos você também. Mas só que esse negócio do futebol aí
O pessoal entende a diferença. Mas aqui no Rio Grande do Sul tem uma implicância grande com o Flamengo, né? E os times também do Centro-Oeste. 2009 não é uma boa lembrança para boa parte dos gaúchos aí, sobre o Flamengo também. Mas no resto do Brasil essa implicância existe também ou é só aqui? Olha, cara, eu vim do Paraná, nem sei porque eu sou flamenguista, né? Ele é o flamenguista de gênero, né, no caso. Ele nasceu num estado e é uma coisa meio... É o geógrafo de gênero, é uma coisa meio louca. Mas assim, eu quero pegar um gancho, cara, que tu tá falando, porque nem foi combinado na nossa... Assim é que é bom, tá aqui e tal, não sei o que tu falou. Isso é que é bom. Que tem toda a relação. E também quero fazer daí o gancho com o tema do podcast, que é os nossos clássicos. E com o que tu tava falando sobre a Inglaterra, o Chesterton não tá sendo, né, publicado, rememorado, etc. Isso. É que quando o pessoal ama muito o Chesterton lá, porque não vende seus livros do Chesterton. Pois é, tá todo mundo... Por isso não tem mais, esgotou. Ferreira dos Santos, né? Exatamente. Os caras não vendem por R$2.000 e tal. É uma coisa assim. Também, né? Mas o primeiro livro que eu li do Chesterton foi o Hereges. E foi uma coisa assim, tipo, uma casualidade. Um amigo meu já tinha me falado, olha, tem esse livro aqui, Ortodoxia e tal. Eu era meio ignorante, umas coisas assim. Sei lá, tô falando de 2012, eu acho, por aí. E daí ele tinha falado, olha, esse livro é muito bom, diz que o autor é muito bom e tal, não sei o que. Eu pensei, o nome é Ortodoxia. Eu pensei, será que o cara é meio ortodoxo ou coisa assim? Que negócio... Beleza, eu deixei passar. É russo, é um russo. Aí eu topei com... Hereges, eu vi o nome assim, pensei, caramba, gostei, né? Eu vou comprar. Primeira coisa que chamou a atenção Ortodoxia não te interessou, heresia, assim. Sabe falar mal dos hereges, é ótimo, é maravilha, é isso que eu preciso ver. E aí, cara, quando eu comecei a ler, a primeira coisa que me chamou a atenção é, cara, esse cara, ele é bem humorado, tem uma alegria impressionante e ele sabe fazer, tipo assim, ele sabe argumentar contra... um mundaréu de coisas que o mundo moderno tenta nos impor, tenta colocar para nós como aquilo que é o certo. E ele fica fazendo esse contraponto, só que é um contraponto, assim, muito lógico, muito coerente, de muito bom senso e muito alegre, né? Então, eu ia lendo o chat e pensando, caramba, esse cara realmente, ele é diferente, ele é impressionante. Pelo jeito que ele vai levando o tom da conversa, pelo jeito que ele vai rebatendo, pelo jeito que ele vai carregando, então, a sua série de argumentos. Então, foi uma coisa que me chamou a atenção. E não deixa de ser um paradoxo que o Chesterton esteja tão, assim, em baixa, digamos assim, na Inglaterra, mas em outros países, como nos Estados Unidos. Estados Unidos, cara, estudado no Brasil. Pra caramba, velho. Como é lido, como é... Cara, o Chesterton virou moda, assim. Exato. Febre. É uma coisa impressionante, principalmente depois do curso Padre Paulo. Então, todo mundo sabe, hoje em dia, por cima, quem é Chesterton. E quem estuda Chesterton tem que lidar com isso também, né? Tem tudo que lidar, vira óbvio. moda também tem uma abordagem superficial, né? Óbvio, sim. Mas, assim, de fato, o mundo moderno, ele monta toda uma estrutura de sociedade que vai entristecendo o cara, certo? Tipo assim, um mundo sem Deus é um mundo triste, é um mundo que você vai realmente cada vez mais ficando próximo de uma escuridão. E o Chesterton, ele é esse feixe de luz, né? Por exemplo. Então, por exemplo, uma das coisas que eu fazia na universidade, quando eu estudei psicologia na Unicinos, depois eu saí, graças a Deus, eu me formei em filosofia EAD, que é pra sair fora da faculdade. Ficar dentro da faculdade é coisa pra maluco. E a primeira coisa que eu tinha que fazer é pegar aqueles textos de Deleuze, Foucault, etc. Psicologia social era um negócio assim... cara, era... E não fazia mescla com outros caras interessantes. Sucir cara, assim, era uns autores que realmente, né, dava muita alegria de ler, né? E o que eu fazia? Felicidade, cara. O que eu fazia, então? Com aquela tristeza do mundo moderno, de psicologia social, etc e tal, porque ainda tinha uns psicólogos legais de tu ler, né? Tu pegava ali as experiências de Skinner e tal, legal, pelo menos ficava ali... Frankel, né? O próprio Jung, com todo o negócio da simbologia interessante pra caramba. Ia lá, fazia os testes nos ratinhos lá, beleza, ok, tranquilo. Mas a hora que tinha que ler esses autores, assim, merda, né? Esse é o termo correto. Aí eu pegava e pensava assim, que antídoto que eu vou fazer pra isso aqui, pra minha mente ficar sã, certo? Pra não ficar maluco com esses caras. Chesterton. Sempre foi. Então... levava sempre um livrinho do Chesterton para eu não enlouquecer, certo? Porque o mundo moderno, de fato, ele é muito mais... O Chesterton falava isso, muito mais louco que qualquer sátira dele que a gente possa fazer. Cara, então... Eu tenho a impressão que o Chesterton, na época dele, não tinha noção de quanto isso ia se tornar real, né? Hoje em dia. Toda vez que ele fala hoje no livro, eu tenho a impressão que ele tá falando de hoje mesmo, 2022, entendeu? Porque eu acho que o cara, quando começa a tocar essas coisas que são transcendentes, ele começa a perceber, né, de maneira geral, para onde é que os erros vão levar, né? E assim, hoje em dia, se você abre o jornal, aí alguém vai dizer assim, não, Rodrigo, porque hoje em dia as pessoas sabem que essas coisas acontecem.
Mas tem coisas ali que aparecem às vezes no jornal. Eu não vou entrar no específico das notícias, eu quero me referir, né? Tem coisas que se a gente explicar, o povo não entende, e para quem já entende não precisa explicar, né? Mas você percebe claramente que, assim, cara, não havia isso antes, porque não tinha estrutura mental para pensar certas bobagens, né? Não tinha... E quando vocês falam da questão da tristeza em relação à alegria, isso que você percebe, e isso é muito interessante. Até algumas pessoas vão perguntar assim, não, mas a gente vai acabar tocando inexoravelmente, inevitavelmente, a questão do cristianismo e de Deus, né? Por quê? Porque isso é fundamental dentro do pensamento do Chesterton, né? E se ainda a pessoa não reparou, nós estamos num podcast que vai falar de Chesterton. Às vezes mais diretamente. Não sei se dá para perceber. Inclusive, o nosso nome tem a ver com Chesterton. É uma coisa... essa coisa toda, né? Então, independente se a pessoa concorda mais ou menos, quando a gente está estudando um pensador específico, a gente precisa tratar dos temas que ele tratava. E o tema de Deus para Chesterton sempre teve, desde os primórdios da vida dele, como um problema a resolver. A própria questão do Hereges, do livro Hereges, acaba sendo algo disso. A gente vai falar um pouco mais depois, né? Uhum. E tu dizer que tu lendo Chesterton, tu tocou na questão de que o cristianismo era alegre, isso combina com, por exemplo, agora, para pegar uma coisa mais nowadays, né, mais agora ultimamente, a última exortação, acho que é a exortação apostólica do Papa Francisco, que ele vai falar de santidade, o título dela é Gaudete et Exsultate, né? Alegrai-vos, né? É esse o grande convite da coisa toda. E aí falando de gente, por exemplo, eu não estudei a biografia dele o suficiente para saber disso, né? A relação de Jorge Luiz Borges com o cristianismo, né? Mas é interessantíssimo que o Jorge Luiz Borges ele vai falar, né? Um cara que tem a vida dele quase por osmose na questão da dinâmica literária, né? Quando ele vai escrever aquele seu poema dos dons, se eu não me engano, ele vai falar da questão da cegueira, né? Em grande parte o tema é ele ser agora presidente da Biblioteca Nacional de Buenos Aires, né? E ser cego. E ele vai dizer a mim que, né, o paraíso se afigurava como se fosse, né, uma biblioteca. E ele vai dizer que para ele a literatura é uma espécie de felicidade e ninguém deu tantas horas felizes para ele como Chesterton. Borges de uma Argentina que nos precedeu nesse amor a Chesterton, inclusive, né? Que é uma coisa... Não, é fantástico esse negócio. Então, quando você fala disso, a gente está começando a dar uma nota interessantíssima do Chesterton, que é a questão da felicidade com que ele fala das coisas. Porque ele passou na biografia dele por uma depressão profunda, né? Causada pelo pensamento do mundo moderno. E ele dizia que o oposto do cristianismo não era bem o ódio, certo? Uhum. É a tristeza. Uhum, exato. É interessante que o Chesterton, ele tem, você falou disso, o olhar dele é quase com o olhar da criança que lê contos de fada, né? Que é uma coisa que influencia muito o pensamento dele. Ele traz esse olhar de volta para você. Então ele tá olhando para o mundo como se ele olhasse um cavalo pela primeira vez. A gente conversava um pouco. Aquela brincadeira que ele faz, né? Que quando tu repete algo com uma criança, dentro do ortodoxia, se não me engano. Isso. E ela diz de novo, e é sempre alegre. E às vezes é mais alegre no de novo do que na primeira vez. Que daí ele faz, né, essa analogia, essa comparação, que é possível que Deus todos os dias diga, faça-se a luz, né? Exatamente. Com essa mesma alegria. Todo dia ele está com a mesma alegria de fazer de novo aquilo, né? Que o nosso pai é muito mais jovem do que nós. Né? Exatamente. Que é também a questão do paradoxo, né? Porque qual é que é o problema também acho que é isso, né? Por que é tão alegre o pensamento do Chesterton? Penso em qualquer tipo de âmbito que ele se detenha, né? E para mim paradoxo tem tudo a ver com isso. Porque o paradoxo permite que você abrace a realidade como um todo. Enquanto o cara que quer fazer o que o herege faz, que é escolher um elemento que não combina com o outro, ele acaba esquartejando a realidade. É isso aí. Perdendo o potencial de alegria, né? Uma alegria que até irrita, acho, algumas pessoas. Exatamente. Às vezes acho que algumas pessoas não gostam do Chesterton porque é uma alegria meio irritante. Uhum. Porque eu me lembro de uma experiência que eu tive, por exemplo, quando... hoje eu tenho 2 filhos, né? E, enfim, a gente é muito feliz, eu e minha esposa, mas o primeiro filho que a gente teve, a gente perdeu. No primeiro mês. Coisa que, infelizmente, tem sido normal hoje em dia. E eu fiquei muito triste. Assim, foi a pior experiência da vida, perder um filho, certo? Uhum. E foi uma época que eu já estava trabalhando com Chesterton, até não estava na sociedade ainda, né? Mas foi uma época que me trouxe até a sociedade, que eu trabalhava Chesterton de forma individual, tendo meu perfil e tal. E aí, eu lembro que eu dei um tempo, eu fiquei tipo quase 2 meses sem querer ler Chesterton. Uhum. Porque eu sabia que aquilo ali ia contrastar com a minha tristeza. Uhum. E aí eu vou evitar. Eu vou evitar porque eu quero ficar triste, entendeu? Eu não quero ficar feliz, eu tô triste. Daí eu começava a ficar longe do cara, entendeu? E depois foi muito importante para essa retomada
né, de voltar, assim. Depois a gente engravidou de novo também, então eu voltei a ler Chesterton, certo? E foi realmente... Assim, porque eu tenho a teoria que, e acho que tu concorda comigo, já conversou algumas vezes sobre isso aí, que o Chesterton ele não é um autor para você estudar, certo? Ele é um amigo para você conseguir se relacionar. Até porque eu acredito que se deva estudar seriamente o processo de beatificação dele para saber mesmo se ele não merece algum tipo de veneração. Então, a pessoa de Chesterton, ela inspira além dos livros, certo? A persona dele, ou seja, quem ele foi, a forma como ele tratava o matrimônio, a forma como ele tratava o não ter filhos, a forma como ele tratava a família dele, tudo, né? Tudo tem... Claro, ele tinha defeitos, certo? É evidente, ele tinha momentos de falhas, tudo bem. Mas a forma como ele lidava com o próprio cristianismo é um exemplo. Sim. Certo? Na minha visão. E o Rodrigo falou aqui que o Chesterton tinha Deus como esse problema a ser resolvido. Exato. E acredito que foi um pouco disso também que me fisgou. Porque para mim também era isso. É um problema a ser resolvido. Tem um monte de gente falando que... Alguns dizem que existe, outros que não. Uns são católicos, outros não são. Eu tenho que resolver esse problema. E quando eu leio esses clássicos do Chesterton, que estão aqui dentro desse box, são os 3 principalmente aqui, é isso que ele está fazendo para mim. Ele está resolvendo esse problema de uma forma racional, chestertoniana, com todos os paradoxos e a alegria dele. E isso me chamou muita atenção, isso que me mantém. E aí depois, cara, fui mergulhando em todos os outros livros. Racional batendo no racionalismo sempre. Racional batendo no racionalismo, dizendo que o mais louco que você pode ser é o racionalismo. Então, isso que é interessantíssimo, né? Porque ele traz essa visão de que o racionalista, ele é o sujeito talvez mais racional. E aí é que eu quero puxar agora para a questão Brasil, tá? Porque somos a sociedade Chesterton Brasil, tá? Boa. E aí, parece não é agora. Baita. Genial, como dizia o Santana, genial. Não, mas justamente o pior é que parece um negócio meio assim, mas de fato o nosso trabalho aqui também é traduzir para os problemas, mostrar na verdade mais qualquer outra coisa. Por que um cara que escreveu numa Inglaterra, né, no primeiro quartel praticamente, no primeiro 25, nos primeiros 36 anos, Chesterton aparece, né, para quem conhece alguma coisa da biografia de Chesterton aparece a partir de 1902 como um autor público, né, e vai seguir com a sua trajetória até 1936, quando falece, certo? O seu último livro, na verdade, é a autobiografia. Eu acredito que sim. O Postius Charcos está quase colado ali na autobiografia. Acho que é Santo Tomás de Aquino, cara. É o último mesmo. O último livro, assim. Livro mesmo, E diga-se de passagem, a biografia de Santo Tomás, que Etienne Gilson queria ter escrito, ele que foi um dos maiores pesquisadores de Santo Tomás. E um livro escrito praticamente de um fôlego só. Esse é o nível do Chesterton. Mas o cara que escreve lá na Inglaterra, no começo do século XX, e eu tô querendo propor para as pessoas agora, para investirem tempo e dinheiro nesse cara, agora no Brasil, né, do começo, quase 100 anos depois, né, da morte do cara. Né? E tem uma coisa que a gente está falando justamente desse negócio de que o racionalismo, na verdade, é quase uma antítese da razão. Esse que é. E nós somos um povo que, na minha opinião, nós não servimos para essa questão, nós temos esse elemento afetivo dentro das nossas relações. Eu acho que mesmo nós, no melhor estado da arte do brasileiro, já tínhamos isso. Existe algo no Brasil, claro que aqui, para quem também, eu tenho uma formação em história, né? Então passei por isso em algum grau, mas eu acho que ao ler alguns bons livros, sem ninguém ter passado para a faculdade, até pode atrapalhar, né? Lendo alguns bons livros vai perceber isso. O nosso povo tem uma índole afetiva verdadeira, os afetos, os sentimentos, essas coisas. É o povo do barroco. Exatamente. É um povo onde, exatamente, talvez o barroco expresse bem o que é o nosso sentimento aqui, mas, né, tentar também não ficar dando patadas na lua. E eu tenho o Chesterton, e tu toca nesse ponto, Vulcão. E tu também, Alto, quando tu diz assim, ó, o Chesterton estava experienciando o problema, que também era o meu problema. O Chesterton é um cara menos para ser estudado. E quando a gente fala estudado, não quer dizer que eu não tenho que ler e posso, inclusive, fichar e essas coisas todas. Só que existe uma coisa dentro da sistemática de estudo, da nossa parte do mundo, pelo menos, que é compartimentar as coisas, né? Eu vejo claramente aqui, ó, esse pensamento desse cara tem essa seção, tem esse tema... Os caras geralmente fazem isso, né? Eles dividem o pensamento deles em temas. Só que o problema é que com o Chesterton vai dar pau, e um pouco que ele critica, né? Ele não queria fazer, ele queria escrever
pro homem comum. Pro homem comum, exatamente. Tudo bem que ele conversava com os intelectuais, mas ele escrevia no jornal. Ele queria botar o artigo para as pessoas lerem ali, todo mundo que pega o jornal na mão. Exato. A ideia do Chesterton não era escrever para ser aprovado na banca e para manter o título dele como professor universitário, certo? Não, ele queria escrever para as pessoas, de fato. Não, e ele conseguiu isso com muito sucesso, porque, olha, um dos relatos que a gente tem na biografia escrita pelo Joseph Pearce, que ele comenta assim, que quando morre o Chesterton foi um dos primeiros colaboradores da BBC, né? Então, para quem não conhece também, eu tenho que parar com isso não, para quem não conhece. Tá. E para quem conhece. Para quem conhece, para quem não conhece. O último para quem não conhece. Porque Chesterton participou de um podcast quase, né? Certo? O podcast não deixa de ser uma retomada da dinâmica da rádio. Certo? Né? Agora o pessoal gosta da coisa da imagem também hoje em dia e tudo mais. Só que, claro, também hoje em dia as próprias rádios estão agora filmando seus ambientes, né, de bancada. Então, mas muita gente vai estar ouvindo isso aqui, sei lá, no Spotify, assim, áudio, que é melhor. Exatamente. E o cara sabe que ele não precisa ficar olhando pra gente pra escutar o que a gente tá falando. Né? O que é bom pra ele. O que é bom pra ele. Exato. Exatamente. E aí, a BBC de Londres é, hoje em dia, essa grande corporação de informação, mas começou como, né, a questão de rádio, né? E uma rádio das mais idôneas. Tanto é que os alemães, quando ouviram que da rendição e de que a Alemanha estava perdendo a guerra, eles acreditaram, porque ouviram na BBC, porque a BBC informava, inclusive, quando os aliados tinham reveses, né? Então era nesse nível a ética de informação daquela época da BBC. E o Chesterton foi um dos primeiros colaboradores, participando de programas, né? Então preenchendo a grade da BBC com coisas das mais diversas. História, religião e assim por diante. E quando morre o Chesterton, tem um amigo dele que tá passando pela rua e um barbeiro abandona o trabalho, né? O cara tá ali cortando o cabelo do cara, o cara assim, ó, com licença, sai da barbearia e vai correndo atrás do cara na rua para alcançar o cara e dar as condolências para ele. E diz assim, olha, eu nunca li um livro de Chesterton, mas sempre escutava na rádio e era como se ele estivesse do meu lado, né? Então assim, para mim parece que pela índole do nosso povo, certo? E também pelo momento que nós estamos, porque gente, é patente. Se vocês pegarem, né, até mesmo alguma sociedade, algum grupo, né, na Europa que está passando por suas dificuldades de pensamento, de intelecto, a gente percebe que ainda existe uma grande estrutura de seriedade nos estudos, nas artes, assim por diante, ainda que as ideias vão meio confusas. Aqui a coisa é complicada, às vezes parece que a gente está lidando com uma terra arrasada. E a gente parece que precisa voltar para a origem do discurso, que é a questão desse discurso quase mitopoético, né, que abarca tudo. Que eu não consigo simplesmente ficar esquartejando a ideia. Ou eu primeiro abraço essa intuição, essa ideia total, essa visão completa de mundo. Olhar para a realidade. Exato, olhar para a realidade com tudo que ela tem. E depois disso, né, eu começo a olhar, não, ó, isto aqui do todo, eu posso aplicar para esse problema sim. Eu posso para cá, mas você começa a criar uma massa crítica de bom senso. Né? Isso aí. E assim, não deixa de ser um paradoxo absurdo, certo? O fato de que o Chesterton, como inglês, na sua época, certo? Ele era uma celebridade. Exato, né? claro. Ele sim, foi, exatamente. assim, quando ele foi para a Irlanda parou, certo? Ele tinha audiências com o Papa, ele fazia conferências nos Estados Unidos por meses, sempre tudo lotado, certo? E, então, assim, ele realmente tinha um sucesso profissional muito grande. Tanto é que tem sempre aquela história quando ele morre, né? Que tu sempre conta, que ele é tido como, dentro de uma universidade, como agora, tipo, morreu o maior escritor de língua inglesa. Exatamente. Certo? Então, assim, ele era uma celebridade. E hoje lá ele está completamente apagado, né? Desconhecido, pelo menos nos relatos de bibliotecas, etc. Enquanto que no Brasil, onde a gente não tem muita relação histórica com a Inglaterra, certo? Porque a Argentina, tu entende, tem uma relação com a Inglaterra, de briga, mas tem. Estados Unidos, tu obviamente entende, tem a questão de idioma. Agora, e a Argentina olhava muitas vezes para a Inglaterra como um modelo, né? Exato. A construção de sociedade, exato, essa coisa toda. Agora, estrutura política, estrutura de cultura, tudo não tem nada a ver a gente com a Inglaterra. Nada. É tipo assim, tanto é que é muito difícil pro brasileiro ler Chesterton às vezes, porque as referências e todo o imaginário, tudo que o Chesterton traz é absolutamente diferente do que a gente tem. Exatamente. É muito Exatamente. diferente. Muito diferente. Então, e mesmo assim, esse Chesterton tá fazendo muito sucesso aqui no Brasil e cativando as pessoas. Cativando as pessoas, exatamente. Isso é algo que tem que se parar e olhar, porque me parece ter um dedinho de providência divina, certo? É uma coisa muito paradoxal, certo? Que no lugar que ele nasceu, ele não tem toda essa repercussão que ele tem aqui.
Tudo bem que a Europa está morrendo, a gente sabe que tem todo esse problema aí e tal, mas inclusive tem aqui a taberna ambulante foi um... Tá aqui, ó. Foi um prelúdio, avisando o que ia acontecer Exato. com a Europa. Exato. E o mais interessante, né? Aquilo que ele tratava como grotesco, que ele trazia aqueles exemplos grotescos, né? Ele levava os argumentos até as últimas consequências para trazer esse espanto, assim, esse grotesco. De fato, hoje não é mais grotesco. Não tá acontecendo. Exato. Até a dinâmica da taberna ambulante é muito interessante. Você tem ali um político, né, ansioso de poder, de domínio social, e que usa um pretexto, né, quase religioso ali, né, para conseguir... Bom, aí a gente vai entrar em questões... A gente tem que fazer um falar podcast só sobre de romance. Exato. Isso, Fora né? da taberna. As coisas Isso. pegam... Vai acontecer. A gente vai fugir do Mas- tema muitas vezes. Tem uma coisa que, só cortando bem rapidinho aqui, Claro, vamos lá. nessa coisa de afetividade, me faz pensar no seguinte, o Chesterton, ele era um cara que ele era amigo dos caras que pensavam diferente dele. Exatamente. E quando a gente lê ele e ele tá contradizendo, tá rebatendo esses caras, ele trata com caridade. Ele não é... Ele responde, ele usa os argumentos do cara para mostrar que o cara tá errado na linguagem dele. Mas ele é um cara que tratava bem seus adversários. Ele é um cara que se relacionava com seus adversários. E acho que isso também me chama bastante atenção. A gente não está acostumado. Hoje parece que tudo tem que ser polarizado. Exato. Se você pensa diferente de mim, a gente não pode ser amigo, a gente não pode ser nada. A gente tem que ir cada um do seu lado. E ele mostra uma coisa diferente. Quando eu tô lendo, ele mostra, olha, dá pra gente conversar e rebater e chegar em algum lugar, né? Tentar chegar em algum lugar, pelo menos. Ele conversava com esquerdistas. Ele Hoje, é- numa mentalidade direita-esquerda, né? Que a gente Exato. tem. E assim, com liberais também. com liberais Porque também. Chesterton, na verdade, era um cara que ele tava do lado de todo mundo. E contra todo mundo. Contra né? todo mundo. Isso aí, Isso daí. Não, e é um cara que Porque assim, todo no mundo tá enterro errado dele, em algum pontinho. Ninguém tava, no né? enterro dele, por exemplo, tava lá um dos melhores amigos dele, que é o Belloc, que não tinha toda essa caridade que ele tinha, que era uma coisa mais ferrenha, mais amarga. Cara mais né? beligerante. E tinha o Shaw, que era um cara que dispensa um pouco a apresentação. A gente tem que fazer, de repente, só um podcast A só gente tem sobre que fazer um podcast. Bernard Shaw, Exatamente, né? cara. Exato. Só sobre segurar essa isso. parte aí, Wells, etc. E a gente tem lá um Fulton Sheen, a gente tem lá um futuro Pio XII levando uma carta do Pio XI pro cara virar defensor da fé. Defensor da fé. A Só gente pra tem terem professores ideia, universitários, tem literatos, cara, é um evento, cara. A morte do cara foi um evento. E é um negócio assim, ó, o Chesterton, e tem uma coisa que a gente não comenta, né? Porque muitas vezes a gente fala do Chesterton como uma espécie de cavaleiro, uma espécie de Don Quixote, de termos poéticos, né? Mas a gente esquece que o Chesterton realmente é cavaleiro da Ordem de São Gregório, né? E que é uma ordem equestre do Vaticano. E ele foi o primeiro cara, desde o Henrique VIII, a ser chamado por um papa na Inglaterra de defensor da fé, né? Então é um negócio de doido. O que também é um paradoxo, né? Porque a última vez pro Henrique VIII, depois foi dado pro Chesterton. Exato. Assim, pros caras terem uma ideia. O Mussolini forçou um encontrozinho com o Chesterton. Cara, a gente tá falando de uma biografia, certo? Gente, não tem... Gigantesca. Gramsci, com todas as suas confusões, dificuldades, né, também... Não vou dizer que dispensa apresentações, eu acho que assim, ó, não dá pra presumir nada, porque hoje em dia todos nós sabemos o que é, todos nós passamos por uma formação que tem lacunas, né? Sim. Então assim, o cara tá aqui, chegou e nós não conhece Gramsci, meu amigo, não tem nada demais, porque tem um monte de coisa que eu também deveria conhecer e que também muitas vezes me escapa. Mas Gramsci foi um grande teórico, na verdade, que se a gente vai olhar no ponto ali, todas as ideias dele discordam, se não na forma, na essência daquilo que Chesterton queria para a sociedade, era um fã rendido do Chesterton. Quer dizer, isso mostra uma qualidade do cara que pode comunicar perfeitamente para nós hoje. Então, para quem tá aí, né, que você hoje, na sua realidade, em qualquer lugar do Brasil que nos vê ou nos ouve, certo? Ambas as coisas, aliás, vai encontrar, sem dúvida nenhuma, um amigo se o seu negócio é procurar a solução dos grandes problemas. O que eu acho que nos deixa de entrar nesses livros dos clássicos, começando pelo Hereges, né? Sim, total. E assim, um último adendo disso daí. Já viu um filme do Hitchcock? Se tu gosta Claro, exatamente. dos últimos 3, 4 papos que a gente teve, todos tiveram influência de Chesterton. Assim. Não Você gosta de Senhor dos Anéis? Eu não sei se você já ouviu falar um tal de Tolkien, certo? Que era, tipo assim, um fã de carteirinha, entendeu? Não. Era uma coisa, tipo... Já que fizeram esse adendo, vale a pena mais um pequeno adendo. Se alguém tem aí, consegue ler quem tem leitura, quem lê em inglês, né? E não tem publicado em espanhol essa biografia do Ian Kerr,
que também foi biógrafo do cardeal Newman, o santo John Henry Newman, certo? Que é, na verdade, o cara que colocou o catolicismo no mapa das coisas dignas na Inglaterra novamente, certo? E pagou um preço alto por isso. Né? Eu considero que o Newman é um confessor, né? Ele é um cara que, sem ser mártir, sofreu um martírio social e assim por diante, essas coisas todas. E a visão do Ian Carr é justamente isso, que essa tocha, né, que o Newman carregava do catolicismo na Inglaterra, do pensamento católico na Inglaterra, de atualizar o catolicismo para uma Inglaterra, né, que tem o catolicismo como uma coisa completamente alienígena, quem passa essa chama à frente vai ser o Chesterton. E o Chesterton acaba fecundando uma imaginação que, se não é católica, é anglo-católica. É católica no caso, né, do Tolkien, é católica no caso do Evelyn Waugh, é católica no caso do Cardeal Knox, Robert Hughes Benson, e é anglo-católica no caso de Dorothy Sayers, é católica no caso do Lewis, né, anglo-católica, aliás, no caso desses dois, e assim por diante. Então, esse cara, o Chesterton, ele tá como um articulador de inteligências de uma das gerações mais pujantes da intelectualidade inglesa, que é cristã. De maneira que o Lewis dizia, eu achava que os cristãos estavam errados, mas todos que não eram cristãos eram os chatos. Os caras legais eram os cristãos. Né? E o processo de conversão dele vai se dar em grande parte por causa disso. O Homem Eterno. Que ele vai dizer, o Lewis vai dizer que é o melhor livro de apologia cristã que ele leu. Que é o Homem Eterno. E é muito curioso, né? Porque o Homem Eterno, dos clássicos, é o único dos três que ele já é católico. E o Lewis não é católico. Os outros dois que ele não é católico, uma galera torna católico. Exato. É uma coisa É um paradoxo. É um paradoxo. Todo paradoxo é a estrela da... Toda hora que a gente vê um paradoxo, a gente tem que falar aqui no podcast. Porque né? é Chesterton. É Chesterton, né? Que é a dinâmica dele. E aí, sobre o... Então, bom, pessoal, acho que isso aqui... Hoje tem até não é um impacto tão grande quanto esse nome se falou, mas existe um impacto no Brasil também, isso, né? Claro. Década de 40, 50, onde a gente tem ali todo o surgimento do Centro Dom Vital, que foi um centro cultural importante para o catolicismo brasileiro, certo? Perfeito. E você tem nomes que, por exemplo, Alceu Amoroso Lima, que seria o principal. Exato. Depois vai para uma certa vertente que eu não gosto muito, mas era um nome importante na época, era um combatente católico importante na sua época que ele conhece, Chesterton. A gente tem Gustavo Corsão, certo? Sim. Que se converteu lendo Chesterton. Então, e tem vários outros nomes que naquela época são um pouco menores que esses dois, certo? Que liam Chesterton. Depois tem um hiato. Certo? E aí depois toda uma retomada de Chesterton ali, década de 90, 2000, né? A gente percebe claramente que no Brasil, né, com a ascensão de uma determinada visão exclusivista, né, que vamos jogar aqui, ninguém vai se sentir ofendido, ou esquerdista ou positivista. Né? É verdade. Quando acendeu isso e se perdeu o contato com a filosofia constante de Sócrates, Platão e Aristóteles, né, de Santo Tomás de Aquino, quando essas coisas declinaram junto Chesterton no Brasil. Sim. E quando essas coisas... Gente, aqui tá dizendo assim, ó, hoje em dia a gente vive um processo de tateando, né? E tropeçando, alguns acertando e errando, às vezes errando de maneira crassa, mas essa tentativa de retomada, de dar, né, para o público em geral no Brasil uma saída para um verdadeiro diálogo, porque tem mais de uma visão de mundo na jogada... Naturalmente, com isso, Chesterton está acendendo. E é importante que as pessoas saibam que a gente não põe, assim... Existe um panteão, certo? Onde está Platão, onde está Aristóteles, onde está... Claro. Tomás de Aquino. Santo Tomás. Sempre falar de Tomás. Existe um panteão lá onde está Homero, onde está Virgílio, onde está Dante, certo? E Chesterton não está nesse panteão. A gente sabe, o Chesterton sabe disso, certo? Se a gente falasse para ele, ele ia dar na nossa cara. Então... Mas o Chesterton, ele é um autor, de certa forma, iniciático, por mais que o termo não seja muito bom. Isso, eu quero, certo? exatamente. Ele é iniciático, como iniciático, o teu professor de introdução. Não é maçom, a gente não é maçom, pessoal, relaxa. Você certo? Que estuda aí em qualquer lugar, não tem a matéria de introdução a qualquer coisa? Então, eu acho que a gente não é iniciático maçom. nesse sentido. Eu não sei também. Eu tenho certeza. Tá, certo, introdução ao bom senso. Então, assim, quando tu pega Chesterton é um polo que vai te abrir vários caminhos, certo? Vai comentar tantos autores, vai trazer tantas referências que você vai entrar nesse mundo de vários outros autores e nesses panteões que a gente está comentando, certo? Então, talvez você não consiga hoje pegar cara, isso que Homero, Platão, Aristóteles assim de cara e sair lendo, certo?
Para isso você tem os cursos do Instituto Hugo de São Vitor, você vai lá, beleza? Estamos aí, hein? Escola clássica. Mas vai levar... Escola clássica. Mas vai levar as línguas originais dos grandes caras. Mas vai levar um certo tempo. E curso de artes liberais, coleção das artes liberais. Não, com certeza. Só que assim, o Elton trabalha também, né? Nessa parte a gente trabalha com desenvolvimento de leitura, com pessoas que têm dificuldade para ler, etc. E às vezes o cara desanima muito, né? Porque, cara, até eu conseguir entender isso aqui vai demorar tanto, o cara vai desanimando. Agora, Chesterton, um Padre Brown, cara, pra pegar hoje, pode entrar na loja. Até hoje na loja não consegue entrar porque não tá esgotado. Certo? Mas um box dos clássicos, você consegue entrar lá, comprar hoje, você começa a ler. E inclusive, se o Chesterton como introdução, uma boa introdução a Chesterton é esse box dos clássicos. Não, com certeza. Sim, exatamente. O essencial de Chesterton. Aliás, pega o essencial ali pra nós, porque eu quero, Tem um essencial. Quero aproveitar, já a gente vai fazendo já o jabá aqui, o pessoal. Vai ter link na descrição aí do vídeo, não sei onde você tá assistindo, vai ter link em algum lugar. Esse momento, exatamente. Aqui, do lado, aqui embaixo, vai ter aí, tá? Esse novo canal do YouTube, inclusive, vai ter 30 e poucas lives que eu fiz aí pra nós botar do essencial. Muito bom. Pessoal, aqui a gente selecionou vários filezinhos, certo? Da escrita de Chesterton, muitas coisas, artigos de jornal, mas com jornal numa época que jornal informava, jornal também tinha uma função de introdução a vários temas de maneira qualificada. Né? Isso aqui foi selecionado também para ser uma porta de entrada de Chesterton para você. Quando é que eu começo por Chesterton, não perde tempo. Literatura, 3 coisas que eu recomendo. Padre Brown, certo? O próprio Homem que Era Quinta-feira. Mas aqui, se você quer pensamento de Chesterton, que é um começo, tá aqui o essencial de Chesterton. E especialmente assim, olha, eu não tenho tempo hoje para ler os clássicos, mas quero comprar. Tá curto aqui, a grana tá apertada, certo, cara? Sabe como é que é isso, né? O essencial de Comece pelo essencial, é isso aí. Uma barbada. E, cara, eu não entendi tal artigo. A gente vai começar a subir pro YouTube aí, não sei quantos vídeos por semana, tem uma live /aula do programa que morreu, A Grama é Verde. A Grama é Verde. Porque a grama não é mais verde, é né? isso que eu queria lembrar. A grama não é mais verde, certo? Então daí morreu o programa, certo? Eu acabei matando ele, porque hoje em dia não é mais, Não, né? mas Tem que voltar. E aí... A grama é cor de arco-íris, não é? Não. Não, mas o próximo projeto, eu já só não tive coragem de começar. O Joel falou que seria loucura, eu acreditei nele, né? O Joel é o nosso grande diretor aqui, a nossa figura oculta. Vocês nunca vão ver ele, mas ele que manda na gente, certo? Você não sabe nem se ele existe. Se ele mandar a gente parar de beber água, agora a gente para, certo? E aí, basicamente, funciona o seguinte. Eu falei pra ele, cara, um dia eu quero fazer um trabalho de comentar todos os contos do Padre Brown. Aí botamos no papel e dissemos assim, cara, talvez seja melhor deixar pra depois. Não, mas do assim, essencial a gente conseguiu. Começar a perder de vista, né? A gente tá fazendo filho também pra poder continuar esse trabalho do Chesterton. Exatamente. Já vai estar os netos do cara aqui, né, meu? Mas, e só o último detalhe, a gente está sempre no último detalhe, né? Mas tem uma coisa que eu acho uma referência. Chesterton é um grande bardo, né? Ele é um grande cantor. É verdade. Ele é um cara... Por que eu falo um grande cantor? Porque existem aquelas ideias poéticas, também grande, né? Também ele é voluboso. Ele é um jogral também, né? Ele é um tanto um jogral, exatamente porque às vezes certas coisas chegam a nós através de uma música, de uma canção, de uma obra literária, e aquilo toca os nossos sentimentos não só por serem belos, mas por serem verdadeiros. E preparam o caminho para que a verdade, de maneira mais profunda, mais até teórica, nos atinja com mais qualidade. O Chesterton, para mim, tem esse papel, de ser um divulgador, né? Então... Vamos entrar no box. Isso, finalmente. Vamos mergulhar 40, no box. uma hora vai podcast. Agora, o tema desse podcast que é os Isso aí. clássicos de Chesterton, meu amigo. Então, eu quero comentar um pouco da minha experiência de leitura do Hereges, bem rapidinho, tá? Porque eu falo pra caramba aqui mesmo. Que é o seguinte... Hereges em relação a quem? É importante, inclusive, é verdade. Porque o cara vai falar de hereges, talvez até uma primeira pessoa assim, um tema sobre heresias religiosas. Uma outra versão do livro, né, acho que o Etienne Gilson tem um livro disso sobre as heresias medievais. Isso. Mas tem um autor que tem um livro, né, sobre as heresias medievais. Assim. Acho que nem católico ele era pra estar chamando os então, outros de... cara, herege em relação ao quem, né? Em relação ao pensamento do Knox, em relação ao pensamento do Lutero, em relação ao pensamento do... né? Que hereges são esses? Eu não lembro. Ele não fala de Lutero no herege. Então, mas é porque, na verdade... Não lembro dele falar, não. Porque, primeiro, exatamente, hereges é sobre hereges para o catolicismo, hereges para o luteranismo, hereges para o calvinismo, hereges em perspectiva de quem? Mas, ao mesmo tempo, esse Chesterton que não é católico, esse Chesterton que
é anglicano, neo-convertido, certo? Cara, essa época até ele já era por causa da Francis, né? 1905. Ele tinha Pra uns começo, 3 aninhos de conversão. Vamos situar. Só que você Exatamente. não vê ele Exatamente. chamando ninguém que é católico de fato de herege. É uma Isso. curiosidade isso daí do livro, né? Tem crítica ao protestantismo, tem crítica ao paganismo, tem crítica a tudo. Ele vai mas no o hereges... catolicismo ele não consegue criticar porque... Depois eu vou deixar o Rodrigo falar disso, né? Ele vai, é um herege no termo mesmo, herege. Ele vai na raiz do termo, é por isso que esse é o nome do livro. Coisa que ele nem fazia, que é ir na raiz das palavras. Ele não gostava disso, né? Mas é isso aí, vamos situar, em 1905... 1905, certo? E aí uma coisa importante, né? Vocês vão com certeza, tá? Eu quero, do que eu gasto as minhas economias? Você já tem aqui, né, investimento certeiro. Isso aqui é tranquilo. E pensa bem, né? Porque se você não gastar esse dinheiro no box dos clássicos, você vai gastar em bolacha, tá? Então, é isso. Aqui é quase um commodity isso aqui. Em gasolina hoje certo? em dia é mais fácil. Encheu o tanque e você compra tudo que tem aqui na mesa. Exatamente, certo? É aquela coisa, vai de bicicleta um tempo e compra o box. Mas, de toda forma, é o seguinte. Em grande parte, a referência para o Chesterton acerca do que ele está chamando de hereges é ele mesmo, tá? E isso pode parecer uma coisa grandiloquente ou até uma megalomania. Podem ter certeza que um cara que não é megalomaníaco é o Chesterton. O Chesterton leva muito a sério as coisas sérias e muito pouco a sério a ele mesmo, tá? Então, isso é uma primeira tônica do Chesterton. Ele em si, né, ele considerava que uma das coisas risíveis do mundo, ou talvez a mais risível do mundo, era ele mesmo, certo? E todo homem que olhar para si mesmo vai perceber o quão de ridículo existe em si, tá? Então, mas ele sabia que haviam coisas, né, verdadeiramente importantes. Aquilo que talvez o Tolkien fala, que é o que nós não podemos zombar num conto de fadas, que é da própria magia. Que é, na verdade, a beleza e o perigo da vida, né? Então, isso o Chesterton levava muito a sério. E ele só pode ter, algumas pessoas, isso aí já é conhecido por alguns, que quando escrevem para ele, de uma revista perguntando para ele, várias figuras de influência e opinião na época, o que havia de errado com o mundo. Tanto é que há um livro, né? O que há de errado com o mundo, né? E ele vai dizer assim, assinado G.K. Chesterton. E assim foi a resposta dele. Sem maiores elaborações. Se o conserto do mundo começava por ele, o erro do mundo também. Então, na verdade, ele começa o livro criticando o fato de que nós não podemos nos dizer progressistas. Porque progressista, o cara progride em alguma direção. Tem que ter um ideal. Exato, nem que seja em direção ao abismo. Né? Então, o que pensa o nosso tempo? Né? Qual é a convicção verdadeira do nosso tempo? O que realmente acreditamos? Qual é a nossa filosofia pessoal? Essa ideia do progressismo que ele combate é muito interessante, porque ele diz, né? Se a gente quer progredir, tem que progredir para algum lugar. Hoje é como se a gente começasse uma corrida e cada um fosse para um lado. Exato, exatamente. E aí tá todo mundo certo, né? Hoje tá todo mundo certo, cada um vai para um lado. Uhum. Estamos progredindo, mas como que isso pode ser possível? Para onde? E tem uma coisa importante que quando ele lança Hereges em 1905, certo? Ele já era um escritor público desde 1902 ali, né? Em 1902, exato. E ele já tinha algumas obras escritas, ele era considerado, tipo assim, um escritor em ascendências, né? Ele estava realmente subindo patamares e sendo convidado para jantares, sendo convidado para participar, né, de eventos com grandes personalidades, mas ele ainda não era o grande Gilbert K. Chesterton, certo? Ele era grande. Grande ele já era. Grande só não era o grande. Mas no sentido figurativo ele ainda não era, né? Para o imaginário inglês, era só no material. E quando ele lança antes de lançar o Hereges, ele era considerado, tipo assim, ele era bem visto, ele era o bom moço, ele era, esse cara é um gênio, esse cara escreve sobre tudo, esse cara é muito inteligente, esse cara tem uns insights, nossa, que legal esse cara. E de repente, esse cara vendo todos os seus pares, pessoas assim, muito maiores que ele em matéria de nome, de repercussão, etc., pensando ideias, né, que discordavam dele, mas porque ele estava tentando encontrar um bom senso nessas ideias, certo? Então, se discordavam dele, então eram hereges, porque ele estava buscando a verdade, estava discordando da verdade. E no fundo ele fala isso aí no começo do livro, ou seja, todo mundo acha que está com a verdade, certo? Só que as pessoas, hoje em dia, elas mascaram isso dizendo de que não existe verdade. Então, isso daí começa todas aquelas discussões. Quando ele começa a escrever o Hereges, né, ele mira todos esses caras, esses grandes nomes, e numa audácia tremenda,
bate neles, certo? exatamente. Então, Sem medo de citar nomes, E inclusive. estratégia de marketing digital. Ele, Não, e ele, é que ele assim, ó. pega os inimigos comuns ali e começa a falar dos caras e marcar os arroba dos caras pra ver se... Mas não era pra ver se era repostado, era pra realmente dizer, olha, eu não sou só um escritor que quer ser bom moço, que quer agradar vocês, quer fazer parte. Eu realmente penso que existe uma verdade. Exato. E que isso deve ser seguido, deve ser levado a sério, certo? E ele lança esse livro como... É a primeira obra apologética dele, de fato. É a Tem um tom estreia de manifesto, dele. praticamente, né? isso. É a é estreia existência. dele, tipo assim, como polemista, alguém que confronta. Ali o Chesterton inicia como um confrontador. E eu acho importante salientar isso porque toda crítica que a gente fizer ao Hereges tem que ser feita sobre esse ponto de vista. A virtude de um livro escrito, né, na primavera, aliás, no começo ali, na primavera da vida, ou no verão da vida, no começo da vida de escritor e pensador desse autor, que na verdade lança um grande desafio, no fundo, para agremiar pessoas nessa busca pela verdade. Estamos E viajando. sai criticando Exato. todo mundo a tal ponto que depois diz, beleza, tu criticou todo mundo, mas... E agora? O que tu pensa de fato? Exato. Por isso que o Hereges é tão interligado à ortodoxia. Ele mesmo Parece um livro fala só, isso. falando bem dele. como E se foi a gente por fosse isso dá pra falar ler de- como Exato. que inclusive, é bem legal. Acho que não existe outra edição no Brasil que tenha sido feito isso. Existe na nossa edição do Ortodoxia as conferências de Blatchford, certo? Ah, olha só. Que Aí, ó. foi, certo? Essas controvérsias que ele tinha foi quando o Blatchford começou a indagar ele, o que ele pensava, começou a tirar ele, né? Olha, Exato. então vamos debater, Cara, vamos escrever. Aí ele falou, bom, já que A edição tiveram a anterior que eu li audácia não- de me, não de me tinha. desafiar, E ele diz, né, a- quando ele começa o livro, a ortodoxia. já que tiver audácia, né? Tu não precisa, para eu escrever um livro, basta você dar uma pequena cutucadinha que logo eu já saio com o livro ali. O Chesterton era muito assim. Então, o Ortodoxia, na nossa edição, tem essa espécie de prefácio que temporalmente é o período onde, entre 1905 e 1908, especialmente em 1907, o Chesterton passa meses discutindo com pessoas em artigos de jornais. Então, hoje em dia, a gente pega lá, abre rede social, a treta tá ali pronta. Antes, não, os caras tinham que esperar semanas, e tinha a resposta, e seguia, e usava esse jornal, aquele jornal, etc. E os... O que pra mim é uma vantagem, né? É. Hoje em dia o imediatismo às vezes Porque tu para pra fazem... pensar, né? Isso, exatamente. E isso é uma coisa curiosa, assim, uma coisa bem interessante. Para ler Chesterton, você tem que estar disposto a parar para pensar. Exatamente. Uma coisa importante que as pessoas têm que ter essa consciência. Porque ele exige de nós lembrar o que ele falou na página anterior. Certo? Exatamente. E hoje em dia a gente está acostumado a, tipo, a rodar feed. Então, É. pouco importa o que está no anterior, entendeu? Importa agora. Exatamente. E tem uma coisa importante do Ortodoxia também que eu acho que tocou num ponto fundamental. Quando ele vai começar a propor essas ideias, né, até inclusive eu vou me preocupar com a minha filosofia quando o Sr. Chesterton apresentar a dele, e ele apresentou. Já ali no Hereges, o pessoal ainda estava na chave de que nós estamos aí, como depois vai ser em algum grau, né, o caminho da oratória e do aparecimento de um Churchill no futuro, né, que é a questão, né, de sempre se colocar na ideia do fale bem ou fale mal, mas falem de mim. E ele vai lá e faz o Ortodoxia. E o pessoal ainda está achando que a Ortodoxia é outra obra de polêmica. E não Quando o pessoal começa a entender que o Chesterton realmente acredita naquilo que ele colocou, não somente no Hereges, certo? Que de alguma forma acaba sendo uma filosofia negativa, sempre mais palatável do que a afirmativa, mas quando ele entende que a afirmativa dele é essa, colocando... Cara, isso é fantástico. Colocando o princípio do bom senso e do senso de amor à verdade nas intuições próprias da arte poética, na sua expressão mais próxima do homem comum, que é os contos de fadas. Isso aí. Entendeu? Porque a coisa ainda dos grandes mitos, dos grandes ciclos poéticos épicos do mundo grego, para o homem, né, lá da Inglaterra daquele tempo, podia parecer algo um pouco distante, talvez. Apesar que é uma distância criada muitas vezes pelos academicismos que envolvem essas obras. Muitas obras clássicas, pessoal, o que você precisa de preparo para ler? Você precisa abrir e começar a ler. Entendeu? Entender do jeito que der. E sem querer Sabe? criticar a obra. Só ler, deixa eu ver o que tem aqui. Deixa rolar. É isso aí. Exatamente. Mas ele pega o conto de fada e traz para isso. E ele começa fazendo essa afirmação. O conto de fadas nos traz o sentimento da verdade e as intuições da verdade. E Ortodoxia é o livro que, assim, porque
a gente E também... criticando o racionalismo no começo. E depois a gente quando tá fala. numa sociedade de cursos, né? Então a Isso. gente não tem... As pessoas não têm ideia que antigamente não existiam cursos, certo? Existiam livros. Você tinha uma ideia, você tinha um pensamento, você tinha um estudo, você publicava um livro, certo? Isso que é importante, porque o livro fica. Exato. Ele fica... A gente tá aqui, tá editando, tá comentando livros 100 anos depois, mais de 100 anos depois, certo? E existem livros que a gente comenta há milhares e milhares Estamos lendo de Platão anos. até hoje. Até hoje, né? Então, o que acontece? Quando ele publica Ortodoxia, ele não só mostra que ele não é um treteiro Exato. artístico, certo? Um cara, um polemista com talento literário. Ele é um pensador. Ele é um intelectual que pensa, certo? E que sabe comunicar o seu pensamento. E o mais importante, a raiz, né? Ou seja, todo o eixo do pensamento de Chesterton em Ortodoxia permanece o mesmo. Chesterton não volta atrás naquilo que ele expõe em Ortodoxia. Mesmo com a conversão ao catolicismo, Isso é muito importante. Chesterton tem uma questão muito importante nele, tá? Que tirando a parte que ele mesmo, na sua autobiografia, explica que, olha, eu era um adolescente, eu era um idiota, coisa que todo adolescente, de fato, já foi um dia, né? Raramente a gente tem um adolescente que não é um idiota. Oscar Wilde vai dizer, né? Eu não sou jovem o suficiente para saber de tudo. Então, o que acontece? Chesterton não volta atrás nessas ideias porque ele diz assim, não fui eu que descobri essas ideias. Elas que descobriram a mim. Isso certo? aí. Então eu encontrei aquilo que já tinha sido encontrado. E aí, quando ele começa a perceber isso, ele faz ortodoxia. Ou seja, olha, eu descobri a roda. É uma coisa assim. E é assim. Só que a forma como ele apresenta, a perspectiva que ele expõe, é de fato uma perspectiva nova, é diferente, certo? É poético, é bonito, é paradoxal, ele usa muito o paradoxo, é meio que uma dimensão espelhada da realidade, então ele está sempre vendo de um outro ângulo e te apresentando a mesma coisa com outro ângulo. Só que o eixo do pensamento no ortodoxia, ou seja, o que Chesterton pensa sobre a criação, o que Chesterton pensa sobre o pecado original, o que o Chesterton pensa sobre educação e a importância da formação do imaginário, contos de fadas, etc. O que o Chesterton pensa sobre a alegria cristã, está tudo presente dentro de ortodoxia. Exato. Sobre o conceito de verdade, certo? Sobre as opiniões do mundo moderno perante esse conceito de verdade. Tudo está presente em ortodoxia e se mantém. E Chesterton escreve em 1908, ele vai se converter 14 anos depois. 14 anos depois, pro catolicismo. exatamente. E ele não pega e faz uma retratação no final. Olha, o que eu falei em ortodoxia está errado. Por quê? Porque ele já estava em processo, ele já era amigo do Belloc há anos, né? Amigo de outros sacerdotes há anos, e ele vem de uma base protestante que também é diferente, que as pessoas... Não é um protestantismo ralé, certo? A gente está falando de uma tradição protestante um pouco mais consolidada, E certo? ele tinha mais séria. E ele Isso. realmente estudava as coisas com seriedade. Ele tinha superado algumas coisas bem complicadas. Ele vem, inclusive, eu acho que isso também acontece. Ele superou as coisas mais estrombólicas do contexto religioso da época dele. Os pais deles, apesar da raiz calvinista anglicana, eles eram, na verdade, parece o Chesterton, eu me recordo de terem comentários sobre, na verdade, de fundo, uma crença, no fundo, unitarista. O pai dele, principalmente. Ou seja, o que é unitarismo? Não enxergar outra figura senão a figura da divindade única e, de alguma forma, o Espírito Santo e o Senhor Jesus como criaturas muito elevadas, né? Ou expressões de Deus, mas não Deus. Então, isso ele já tinha superado. Ele já tinha superado o antipapismo. O agnosticismo. Então, quer dizer, na verdade, ele já chega lá em ortodoxia com um processo de depuração, né? Você ia dizer, Elton? O que eu ia dizer é a primeira coisa que o Júnior acertou a conta, apesar de ter feito filosofia. É realmente... Muito bom, 14 anos. Que eu fiz EAD, se eu fizesse presencial eu não teria... Nós estamos, curiosamente, 100 anos depois, é uma coisa legal pra gente falar, né? 1922, quando ele se converte ao catolicismo. É que ele quer falar que ele é engenheiro. Não quero não. Ele quer encher a boca pra dizer que eu sou engenheiro. Eu fiz uma ciência rígida. Tu fez história. Eu sou engenheiro. Químico ainda por cima. Cálculos estequiométricos. Eu fiz na França. A França, aliás, antes de tu falar... Olha só. Falou da França, acontece a francesa. A França, que o Chesterton amava demasiadamente, absurdamente, que ele visitava sempre que possível, que ele estudava, e que seu melhor amigo que ajuda no processo de conversão, que é o Belloc, era um francês. Então o Chesterton teve contato direto com o historiador que ajudou ele a tirar todos esses
preconceitos que ele tinha em relação à igreja. Mas pode voltar. E o que eu ia aí, dizer, senhor engenheiro. e o que eu ia dizer é que o Chesterton faz uma coisa que parece que a gente esquece de fazer muitas vezes. Ele se questionava sobre as coisas. Exatamente. Exatamente. Quando a gente está lendo qualquer um dos 3 clássicos aqui, seja o Hereges, Ortodoxia ou o Homem Eterno, a gente vê que ele está olhando para as coisas e perguntando, calma aí, é assim mesmo? Isso que as pessoas estão dizendo, é assim mesmo? É assim mesmo. Isso que, o progressismo é isso mesmo? Então, no Homem Eterno, por exemplo, ele está olhando a origem do homem, olhando para o homem pré-histórico. É isso mesmo que estão dizendo sobre o homem pré-histórico? Será? Porque a partir de um desenho numa caverna, Exatamente. concluem 1 milhão de coisas. Pera, será que dá para concluir tudo isso mesmo? Isso que tu falou, cara, é muito importante porque um dos argumentos dele no início do Ortodoxia é que quando ele começou a pensar, a levar a sério o que os caras estavam falando, ele se converteu. Ele diz assim, quem me converteu não foi São Tomás. Ah, é verdade, ele fala isso aí. Foi o Sr. Shaw, foi o Sr. Wells, porque quando eu parei pra pensar no que eu estava falando, eu pensei, cara, não tem como a igreja ser essas duas coisas ao mesmo tempo. Isso não é um paradoxo, Exato. isso é uma contrariedade, é um absurdo. Não é absurdo. paradoxo, é uma contradição. Exatamente. Isso aí. Não, mas é isso aí que eu ia dizer. Ele se questionava. Então, ó, eu olho para um desenho na caverna e por causa do desenho eu penso, olha, esse cara aí, ele não sabia fazer nada diferente disso, ele só desenhava. Tá, mas o que eu consigo concluir a partir de... Os caras concluem um monte de coisa sobre a sociedade, sobre o que o homem fazia. Que o homem tinha um porrete e batia na mulher. Pera, a partir de um desenho, de um animal na parede da caverna. Exato. Como que eu posso concluir tudo isso? Então, uma coisa interessante que o livro me provoca é, tá, deixa eu parar pra pensar nas coisas que estão me dizendo, nas coisas que eu tô pensando mesmo. Deixa eu parar pra pensar na cosmovisão que eu construí. Cosmovisão, isso. Faz sentido? E é isso que ele faz, esse convite interessante. E Ortodoxia é considerado o principal livro de Chesterton, é o mais conhecido, é o livro mais popularizado. Como eu tenho falado dele, pelo menos até agora. Talvez não Fico seja o mais melhor. descansado. Eu não acho que é o melhor. Não é o melhor, mas eu acho que ele é o principal. A coluna vertebral, assim, de eu dizer, eu quero conhecer o que Chesterton pensava. Esse aqui eu vou formar um esqueleto na minha cabeça de conhecimento. E a partir daqui, todo o resto que eu li de Chesterton, eu vou pensando com isso que eu vi em Ortodoxia. Eu tenho essa impressão. E eu queria que tu comentasse, cara, eu gosto bastante quando tu traz esse tipo de análise. Porque, pra quem não sabe, eu sou fã do Neymar há muitos anos. Sempre gosto de constranger o Neymar nos podcasts. Ele sempre consegue. Sempre gosto de constranger que eu escutava o Neymar. Hoje é uma honra pra mim estar aqui na mesma mesa. Eu queria também, então, deixa eu aproveitar, porque eu tava ouvindo o podcast do Neymar desde ontem, tá? Então, olha... Não, é outro nível, não tem comparação. E aí é o seguinte, o Chesterton, o eixo de todos os livros dele, e principalmente esses 3, é entender o conceito de paradoxo, eu acho. Uma coisa muito importante, porque a conversão dele se dá na análise da realidade, na forma paradoxal que ele vê nas coisas e como ele vê a igreja como detentora máxima dos paradoxos, certo? Perfeito. Como instituição paradoxal que consegue iluminar a realidade e fazer a gente transcender. Então, mas o que é paradoxo, cara? Isso que eu queria, porque assim, porque eu posso dizer, o que é um paradoxo? A gente está aqui no podcast sobre Chesterton, que gostava de beber e fumar, e a gente não está bebendo e fumando. Agora, o que é uma contradição? É o cara nascer em Londrina e torcer pro Flamengo. Tá. Nasci em Maringá. Maringá, por favor. Maringá. Isso é uma contradição, não é um paradoxo. Uma contradição, certo? Eu acho que vale a pena até dizer assim, ó, a boa filosofia, ela se ordena pelo princípio da não contradição, que é algo bastante simples de entender, pessoal. É simplesmente pensar que uma coisa não pode ser duas, né, opostas ao mesmo tempo. É simples assim, tipo, uma coisa não pode ser alta e baixa sobre o mesmo ponto de vista ao mesmo tempo. Uma coisa não pode ser redonda e quadrada ao mesmo tempo. Não existe meia grávida. Não tem meia grávida. Você não pode estar sentado e de pé ao mesmo tempo. Você não pode torcer pro Inter e pro Grêmio ao mesmo tempo. A bola quadrada do Kiko é uma coisa que só existe no mundo da palavra, nem da ideia. Se você tentar pensar uma bola quadrada, você não vai conseguir. Isso são o que a gente chama até na filosofia de realidades impossíveis, né? Que não existe nem como ente de razão. Ente de razão você consegue imaginar uma bola, né? A bola não pode não estar aqui, mas você imagina. Certo? Agora a bola quadrada não. Então esse é um dos princípios ordenadores, né? E o paradoxo não é a contradição. O paradoxo, por exemplo, né? Famoso paradoxo de Zenão. A flecha, né, que se movimenta de um ponto a outro. Só que do ponto de vista do Zenão, o movimento era impossível. Porque ele falava que, na verdade, ela estava parada em vários lugares diferentes e para cumprir, né? E esses lugares, né, esses espaços que ela ia preenchendo, se fossem divididos, essa divisão ia ao infinito. Então, na verdade, não existia um movimento. A gente está vendo a coisa se movimentar.
Então, quer dizer, o que nós temos que fazer? Estamos diante de um paradoxo. Ou seja, eu estou diante de algo que é real, ou pelo menos parece que acontece de uma forma, mas a maneira de eu explicar, a maneira de eu pensar, a maneira de eu imaginar não está, né, coerente com aquilo que está diante dos meus olhos, certo? Então é isso. Uma pessoa que explica isso de uma maneira maravilhosa é esse, né, dá para chamar, um dos filhos intelectuais do Chesterton, que é o Lewis. Você quer entender um pouquinho esse negócio? Basta você ver aquele capítulo do Leão Feiticeiro Guarda-Roupa, onde eles estão conversando com o professor Kirk, que, diga-se de passagem, né, tem até uma certa referência a um professor realmente do Lewis, e eles estão conversando sobre o caso da Lúcia, né, que é uma das personagens, que está falando algo impossível, a princípio, segundo o ponto de vista das crianças, que é o quê? Que exista um mundo acessível a partir de um guarda-roupa. Então, o professor Kirk vai levar eles ao seguinte negócio, né? A menina está louca? Claramente não. Ela habitualmente mente? Nunca o fez. Qual é a possibilidade mais provável? Ela está falando a verdade. Porém, a verdade não cabe na minha cosmovisão. Mas existe a possibilidade da minha cosmovisão estar errada? Se você diz que não, olha, desculpa, mas você está próximo de uma megalomania patológica, certo? Por quê? Se a sua cosmovisão, por você mesmo, né, não é que você tenha outra coisa. Uma pessoa, por exemplo, que se baseia em alguém muito maior e muito mais perfeito, como é o dado da fé, por exemplo, a adesão de fé verdadeira, por exemplo, no cristianismo, é outra coisa, certo? Mas eu sou a única referência. E eu, como única referência, me considero referência suficiente para falar que essa minha cosmovisão é perfeita, indefectível, né? E aí a gente vai falar da loucura que o Chesterton fala no começo do Ortodoxia. O cara que acredita que perdeu tudo menos a razão, ou que perdeu tudo menos a fé nele mesmo. Aqui ele vai falar assim, né? As pessoas têm que acreditar em si mesmo. Olha, as pessoas que acreditam em si mesmo demais vão acabar no hospício, certo? Então, o paradoxo é aquela saudável, né, permissão que eu dou, aquela libertadora permissão que eu dou a mim mesmo, de olhar para um fenômeno à minha frente, perceber que a minha cosmovisão não o explica e permitir pensar o que pode haver de errado com a minha cosmovisão. Também não me obrigando a mudar a minha cosmovisão, mas me permitindo pensar que talvez eu não esteja certo. Que no fundo é uma abertura a uma coisa que um conceito importante de Chesterton, ao mistério. Ou seja, Ao existem mistério, realidades exato. que não são explicáveis. Exato. Então, é um mistério, é um paradoxo e um mistério o fato de que quanto mais eu estou vivendo, cada segundo que eu estou vivendo, e que é bom, eu estou mais consciente que eu estou vivo, eu estou mais próximo de morrer. Posso agregar mais perfeição? Eu estou mais próximo de morrer. Quanto mais eu atualizo o ato de existir, mais próximo eu fico... O tempo é um paradoxo, né? É. Se é que existe tempo, que existe movimento. A gente vai começar tudo isso, né? Mas então, essa coisa do paradoxo é central. Tanto é que tem um capítulo aqui que é interessante aí. E aqui, cara, a gente tem que fazer um podcast sobre isso, tá? Que é o capítulo Paradoxos do Cristianismo, que tá aqui nesse box maravilhoso que você vai adquirir, tá? Dentro ali do livro Ortodoxia. No link que tá aqui em algum lugar. De algum aqui, tá aí, né? tá aí. Põe aí, editor. Que é o quê? QR Code, que é? Quando ele fala, e a gente tem que entender isso, tem uma hora que ele se converte mais ou menos um tanto nessa experiência que faz, por exemplo, uma Santa Teresa Benedita da Cruz, né, ao ler o livro da vida, onde ela lê isso e depois de tanto tempo de busca pela verdade, né, ela diz, isto é a verdade. E aquilo se dá, eu encontro a verdade. E o Chesterton vai percebendo essa boa ordem do mundo e essa boa natureza das coisas. E ele percebe a igreja como guardiã máxima disso, por quê? Porque ela consegue conciliar, né, em consonância com a verdade e com a razão, que nela não é uma ideia, é uma pessoa, que é essa pessoa, Jesus Cristo, ela consegue conciliar isso, né, e ao mesmo tempo, sem perder a objetividade da verdade, é justamente essa objetividade da verdade que permite ao homem sonhar com aquilo que não é atual, mas que tem coerência. O exemplo que eu quero dar para vocês disso é se vocês pegarem uma obra de fantasia e fala de dragões, fala de fadas, fala de seres, né, que não existem no mundo atual, no mundo real. Porém, a verdade moral, o bem, o belo e o verdadeiro, permanecem essencialmente os mesmos. E os perigos que o homem corre nesse reino perigoso são os mesmos riscos que ele corre no nosso mundo, porque é belo, né, atrativo, mas pode também ter as suas ciladas. Quem guarda, né, a sanidade do homem
né, nessas questões de fé e moral, que é a liga do mundo real, né, aquilo que deve ser acreditado sobre o fim do homem, aquilo que deve ser vivido por causa desse fim que o homem tem, né? O homem é para a eternidade. Como? Aí eu tenho a fé. Como vive o homem para a eternidade? Aí eu tenho a moral, né? Isso vai permitir que o homem sonhe, né, com diversas formas poéticas, fantasiosas, de expressar, né, essas verdades nesses campos. E assim fizeram, como vai dizer, né, a própria Tétis, né, ali ao Vasco da Gama, né, nos Lusíadas. É para isso que existem os deuses, para que nós possamos falar da verdade de formas das mais diversas e se reencantar de novo com o mundo real a partir da fantasia, como Chesterton nos fala ali no Ortodoxia. E ele não só nos mostra essa visão para essas realidades que são as mais importantes da vida, que tem a ver com fé, com moral, etc., como para que a gente entenda, ele desce lá embaixo e fala o seguinte: no conto de fada, você tem 4 cavalos com 4 patas, certo? Então você pode ensinar para a criança que 4 vezes 4 é 16. Acertei de novo. Ele tá bom hoje. Ele tá quase engenheiro. Ele tá muito eu acho que eu vou fazer engenharia depois. Né? Traz um diploma de engenheiro para ele aqui. E, cara, é isso, certo? Além de tudo isso, você tem uma verdade objetiva, prática de ciências que o homem foi desenvolvendo, certo? E que são basilares para a nossa realidade. Porque, querendo ou não, né, toda a construção do tipo de sociedade que a gente tem, concebe e vive, se dá com base na confiança dessas descobertas antigas. Sim. Então, se a gente não confiar de que tudo isso foi realmente pensado, está firmado, que não existe nenhum tipo de verdade objetiva material, a gente não estaria sentado nessa cadeira, certo? Exatamente. Porque ela cairia, a gente não confiaria nela. É muito interessante a gente estar falando disso, porque Chesterton, ele me influenciou dessa forma na minha cosmovisão. Por quê? Se eu acredito que há eternidade... Vai lá. Você falou em cosmovisão. Aqui, muitas vezes, aparece a palavra imaginário. Eu, pelo menos, a partir de algum tempo, eu tô deixando o imaginário um pouco de lado e usando essa palavra justamente eu prefiro, inclusive, também. Porque a gente, como imaginário, a gente quer falar isso, cosmovisão. Como é que você compõe a sua visão de mundo? Já a imaginação é uma outra coisa que não é a mesma coisa que imaginário. Imaginação é a sua capacidade de ouvir uma descrição e, a partir daquelas palavras ou daquela descrição, ver as coisas na sua cabeça. Quando a gente vai falar da imaginação educada, a gente está falando disso. Uma imaginação bem educada vai ajudar você a formar uma cosmovisão correta. Guilherme Jocon discorda de você. E eu fico extremamente feliz por isso. Um ótimo livro, aquele Imaginação Educada também, inclusive. Exato. Por favor, Elton. Mas o que eu estava dizendo o Chesterton, eu lembro que foi bem quando eu comecei a ler, acho que foi Hereges, eu comecei a me perguntar o seguinte: cara, se eu acredito na eternidade e se eu não acredito, eu vou me comportar de uma maneira completamente diferente. A minha tomada de decisão é completamente diferente. Então, ele me colocava nessa o tempo todo, porque ele está apresentando o mundo, né, a realidade como ela é, numa simplicidade, ao mesmo tempo paradoxal e às vezes até complexa. O Júnior falava, ele apresenta, né, ele traz um novo olhar. E esse novo olhar que o Chesterton traz quando ele está falando da realidade, toda vez que ele fala, eu penso assim, caramba, como eu não percebi isso antes? Faz muito sentido isso que ele está falando. E aí eu faço esse exercício muito difícil da gente fazer hoje, que é de pensar sobre as coisas. Eu começo a pensar, cara, tá fazendo sentido isso que ele está falando. É um olhar novo. Parece que faz total sentido. E eu já podia... Nossa, estava aqui o tempo todo na minha cara. E isso faz com que eu me questione e eu mude o tempo todo. Não mude, vou ficar mudando o que eu penso sobre o mundo. Mas eu vou atualizando. Eu vou lapidando a minha cosmovisão cada vez que eu tô lendo um pouco de Chesterton, porque é isso que ele tá fazendo. Ele tá me colocando nesses questionamentos, assim, cara, é eternidade e não existir eternidade. Todos esses questionamentos que parecem acontecer, eu já vi acontecer na vida de muita gente, aconteceram em algum momento. Existe Deus ou não existe Deus? Isso muda completamente o que eu faço agora. Né? Essa nossa conversa, porque eu tô aqui. Então muda completamente o sentido que eu dou pra minha vida. Isso que tá falando, cara, assim, pra mim é muito importante em relação a Chesterton e que faz com que eu acho que o Chesterton não deve ser só lido, mas deve ser praticado, de certo modo. Certo? Sim, deve ser exato. Vivenciado. Porque o Chesterton é um autor que, se você tenta aplicar aquilo que ele está falando, tenta se colocar, você realmente começa a olhar as coisas de novo
como se elas fossem refeitas ali diante de você. Pela primeira vez. As duas formas de você dar a volta ao mundo, certo? O olhar você da sair criança. e o olhar de você ficar em casa e olhar, observar novamente. E isso até é um Quem tema... quer ver isso literariamente, Men Alive. Men Alive é um romance que vai falar justamente desse movimento que o Isso Volker tá falando. é um tema, inclusive, para nós fazer um podcast, mais um para nós anotar aí, para nós fazer. Já tem uns Tem 5 muitos, pra fazer tem já. muitos. Que é essa relação de Chesterton com Santa Terezinha, por exemplo, né? Essa questão da Claro. pequena via. Tem tudo a ver. Tudo a ver, absolutamente tudo a ver. E só pra não deixar passar, esse negócio que você falou de dar a volta ao mundo, ele tem na tremenda trivialidade, se eu não me engano, ele fala disso, né? Tem pessoas que querem conhecer o mundo e vão dar uma volta ao mundo pra fazer isso quando o mundo tá ali no teu vizinho. O mundo Exato. inteiro tá ali no teu Exatamente. vizinho. E quando tu pega esse tipo de concepção de olhar para as coisas de novo com um novo olhar e tenta aplicar na tua vida de fato, ou seja, cara, como que é o meu dia, certo? Como que é a minha realidade? Bom, eu acordo todo dia de manhã, teve um dia me deu um estalo assim, eu leio Chesterton, ele fala sobre olhar as coisas novamente, eu tô sem dinheiro, eu não posso ir até a Itália de novo, já tinha ido algumas vezes, pensei assim, bom, foi muito bom ir pra Itália, ver aquelas igrejas, ver aquilo. Foi sensacional, espetacular. Mas não dá mais, certo? E talvez um dia nunca mais dê, certo? Tem filho pra criar. Agora ficou mais complexa a E aí, viagem. tipo assim, foi bem naquela época que eu tinha que casar, certo? Quem tem que casar sabe o sofrimento que Quem é. casa quer aquela- casa. que é. E recém-casado. Quem pensa não casa. E tem que trabalhar um monte, etc. E aí eu pensei, bom, como é que eu posso dar a volta no meu mundo agora? Né? Como é que eu posso olhar o meu mundo de novo? Excelente. E eu tentei repassar o meu dia, certo? Como é que começa o meu dia? Bom, eu me acordo irritado sempre, né? Sempre. Às vezes meio atrasado, meio atravessado, porque eu gosto de ficar até tarde lendo. Como fez alguma hoje, coisa. queria deixar Como claro. Hoje, cheguei atrasado. Acordou não, atrasado hoje. Entregando, pessoal. O Elton, ele é um cara que, assim, ele é muito treinável. Então, quando a gente começou a fazer... Eu concordo, Essa categoria é muito boa. eu sou muito treinável. treinável. Quando a gente começou menos pra futebol. Eu prefiro Futebol, falar ele que eu ruim, sou não adianta. ensinável. E fiz muitos gols, né? Deixa E claro. aí, o que aconteceu? Paradinho aqui, quando a bola chegar no teu pé, tu Bate chuta e naquela Eu direção. queria ensinar ele a não se atrasar, porque ele se atrasava 5 minutos, 2 minutos, 3 minutos. Eu comecei a zoar ele. Só que, de manhã cedo, de vez em quando, toco o despertador, eu desligo e, cara... Minuto heróico vai pro espaço. Foi pro espaço. E aconteceu isso hoje de manhã, entendeu? E não foi a primeira E vez. foi a segunda vez, certo? Então daí eu tô sendo justamente zoado porque de fato eu treinei um monstro, certo? E aí o que acontece? Quando eu parei pra repensar, bom, mas assim, qual é o primeiro momento de alegria que eu tenho no meu dia, certo? Aí eu me lembrei, além de olhar pro rosto da minha digníssima esposa, certo? Tomar café. Cara, eu gosto muito de tomar café. E aí eu comecei a tomar café chestertonamente, certo? Ou seja, esse café que eu... Caramba, isso aqui é uma experiência de vida que eu posso transformar em outra coisa, né? Cara, isso é muito importante. Imagina o homem que tomou a primeira vez Muito café. bom, baita reflexão. E aí, pra mim, tomar café virou um evento, entendeu? Tipo assim, eu sempre tento me lembrar. Toda vez que eu penso em Chesterton me lembra café. Quase como uma liturgia secular, assim, né? Exatamente. E aí, obviamente, assim, a gente tá falando de café, né? Mas tu passa isso aí pro teu filho, Claro. pra tua esposa, pro teu diretor, pro teu... Entendeu? Tu vai Consagrando o mundo, né? a mudar. Exato. E aí tem aquela frase do Chesterton aqui, ser fiel a uma única esposa é um preço muito pequeno que se paga, né? Na verdade, ser fiel a uma única mulher é um preço muito pequeno que se paga, que é a graça de você ter uma mulher. Exato. Então, isso daí é uma coisa assim, o Chesterton mudou a forma e eu fui ler Chesterton as ganhas mesmo, como a gente fala aqui no Sul, ali no período de namoro e noivado. Mudou a forma de eu tratar ela. Mudou. Só. O jeito que ele tratava a França. Mulherada, vocês viram aqui, ó. Comprem Chesterton, Chesterton. isso aí, A gurizada não tá se esforçando como deveria, né? Não tá abrindo a porta do carro, não tá aí, né? E Chesterton, tudo mais. pô. Compra a Chesterton, dá a Chesterton aqui, ó. Funciona, Pro pessoal. funciona. Cara, o que você me falou me lembrou da frase de São José Maria Escrivá, né? Faz o que deves, Que tem está tudo no, a ver com está no que Chesterton. fazes. Repete pra nós aí, ó. Faz o que deves, está no que fazes. Ó, essa é uma grande frase aí, hein? E assim, eu acho que a gente só... sei lá quanto... Já estamos atrasados Eu na não hora, faço né? ideia. A gente só tem que comentar um Vamos pouquinho Tem sobre tempo aí, nós temos? Homem Eterno, eu acho, né? Isso, é o que eu quero encaminhar, porque importante. é justamente isso. Porque o que eu quero que vocês entendam aqui? É o livro destoante. Esse box aqui não foi colocado... Assim, primeiramente, o box lindo, tá? Gente, Lindo. isso aqui, ó, tá
Capa Levanta, dura. Isso aqui não isso tá aí. devendo pra nada. Eu não vou ficar citando aí outros que eu tô querendo Deixa falar. eu tirar do os nosso livros, vou aqui, mostrando tá? os livros aqui enquanto você fala. Mas É uma pense, luva de qualidade. Né? Caramba, muito. pensem nos box aí que vocês têm comprado de outras editoras que vocês acham de muita qualidade. Não perdem nada pra nenhuma delas e vai superar vários, tá? Coisa sólida, coisa boa, certo? É um box pra vida inteira e pra deixar de herança pros netos, O certo? design com as letras remete à Muito. encarnação do verbo, certo? Tem todo um branding desse box. Né? Exatamente. Cara, isso aqui é soft touch ali, a capa, ou seja, tem aquela texturização bacana. A cor Essa ali é folha muito bacana. amarelada é o que há, cara. Não Que dá pra folha branca. Deus né? livre, se você já leu Chesterton em folha branca, por favor, deixa aqui no comentário de o quão triste você foi. A encadernação vermelha não é de graça, né? Para quem quer saber qual é a encadernação mais cara que existe no mundo, né, dos encadernadores, é o marroquim vermelho, certo? Então, quando o livro é encadernado em vermelho, a gente está falando da solenidade, né, da importância do conteúdo que ele tem para a pessoa que o publicou, certo? Pode ser que, mas isso também fala de uma declaração sobre o quão importante a gente considera esses livros, né, para nós aqui da Sociedade Chesterton e queremos que seja para você também. Agora, ele também é um itinerário, ele é um caminho, certo? Ele foi colocado junto porque ele é um caminho. Quando nós começamos, nós vamos desde a negativa, ou seja, né, da questão dos hereges, aquilo que destoa do que esse pensador considerava ser aquelas coisas, né, que são verdadeiras, boas, belas e assim por diante. E vai tratar de tudo aquilo que a gente falou já. Depois, a ortodoxia é a afirmação, né, deste homem que encontrou, na busca de formar sua própria filosofia, encontrou no cristianismo e na civilização ocidental aquelas afirmações que ele intuiu e chegou então à completude delas. E a gente vai ter o homem eterno. O homem eterno agora é a transcendência. Você percebe, até agora esse homem está numa busca centrada na sua experiência, na sua, né, vivência, né, da busca pela verdade. Agora o que eu tenho? Este homem vai pular, vai transcender isso para chegar no duplo problema, que é o quê? O que é o homem na sua essência? E o que é Cristo em relação ao homem? Sim. E isso, a provocação, né, que é essa coisa, né, como um bom bulldog inglês, né, Chesterton é um homem extremamente pacato, por outro lado, também quando provocado, vai lá e dá combate, né? Nós temos o H.G. Wells escrevendo... Isso é muito importante. Isso é muito importante. Isso para esse livro. É muito importante. Exatamente. Esse livro é quase que uma resposta a outro livro. Certo? Isso aí, vai isso aí. Exato. Que ele vai fazer meio que um rascunho de história da humanidade. É mais ou menos essa a tradução do título em inglês. Livro que foi traduzido quase na esteira do lançamento em inglês aqui no Brasil, com tradução de ninguém mais, ninguém menos que Monteiro Lobato, se eu não me engano. Caramba. É esse o tradutor do livro. E para quem leu, tem esse cuidadinho, tá? Para quem leu História do Mundo para Crianças, do Monteiro Lobato, perceba, eu não sei porque eu não fiz... Dá para explicar por que o Lobato tem... não cotejei uma com o outro, tá? Mas eu não duvido que o Monteiro Lobato tenha sido influenciado por esse livro do Wells para escrever o livro dele da História do Mundo para Crianças. O Wells, que inclusive era um grande escritor, escreveu Exato. Máquina do Tempo, escreveu... Tem mais obras dele ali. Acho que Máquina do Tempo é mais famoso. É mais famoso, exatamente. E o que acontece? O Chesterton, e nessa afirmação do livro do Wells, né, a gente vai ter o homem como um mero animal, né, e Cristo como um mero homem. Chesterton vai tentar nos mostrar ali, com argumentos, né, plausíveis, a razão aberta ao mistério, né, que compreende que a razão humana não consegue abarcar tudo, certo? E se abarcasse Deus, Deus não seria verdadeiramente Deus, mas um amigo imaginário, tá? Quando eu quero um Deus plenamente explicado pela razão, aí a crítica dos ateus faz sentido. É um amigo imaginário, certo? Então, para essa razão aberta ao mistério, ele vai apresentar por que o homem não é um mero animal. E depois de entendido isso, porque Cristo não é um mero homem, sim, certo? E a partir daí eu tenho o fechamento do pensamento deste grande autor, tá? Que vai nos colocar no passo. E isso que é interessantíssimo. Porque ele vai fazer isso através de algo que está ao alcance de qualquer um de nós, que são os vestígios, né, da presença do humano e do divino no tempo, sim, certo? Os vestígios que a gente tem ao longo da história. Ele vai falar da questão das cavernas, da pintura das cavernas, como a questão da flexão do homem ao belo sempre esteve lá, porque antes da escrita teve o quê? A pintura nas cavernas, né? E assim por diante. Sobre a formação da sociedade, por que o homem está em sociedade. E claro, sempre com aquele estilo dele, né? Que é
Deus nasceu numa caverna. Exato. Isso. Isso é E ele tem genial, ele tem exatamente essa referência Quando no Deus livro. morreu, botaram ele numa caverna. Ele ressuscitou, né? Ele nasce e morre numa caverna. E isso é referência também para um outro, né, grande membro aqui do Instituto de São Vítor, que é o Magister Clístenes, né, que tem o seu poema, certo? Também com esse tema, né? Do Natal, da caverna. Sensacional. E assim, tem uns detalhes que eu queria elencar sobre o Homem Eterno que é importante, que é o seguinte. O Homem Eterno, a gente estava até discutindo aqui antes, ele é muito posterior, certo? A esses dois livros. Herege e Ortodoxia, eles meio que se complementam. Até um dia a gente, sexta anotação aí de podcast pra fazer. Podemos fazer um podcast sobre por onde começar a ler Chesterton, que é a pergunta que a gente mais recebe. Esse é um caminho, inclusive. Esse é um caminho. Herege, Ortodoxia, não é o único, mas mas quer é um escolher um só? Pega um só e lê. Tem gente que se converte lendo direto ao Homem Eterno, tem gente que se converte lendo Ortodoxia, tem gente que gosta de começar por Herege. Eu sempre indico esse caminho, Herege, Ortodoxia, Homem Eterno, os três. É o cronológico. Porque caminho cronológico funciona, certo? Exato. Agora, Hereges e Ortodoxia tem uma relação temporal ali. 1905 e 1908. E tem toda uma questão, né, de período de tempo dos debates. Agora, O Homem Eterno é um livro bem posterior. Bem Tá posterior, falando exatamente. de uma coisa assim de 25. 25. 20 anos depois 25. de Hereges, certo? Então, ele é publicado em 1925, mas ele é escrito ali, assim, menos de um ano depois da conversão do Chesterton em 22. O Chesterton guardou Estamos o completando livro, 100 anos, então, maturou, da conversão, isso da aí. entrada... Isso, Da entrada oficial, porque o Chesterton, na verdade, ele tem convicção católica antes ainda. Mas ele recebe o batismo sob condição em 22. Em 22, exatamente. A entrada oficial dele Ele não faz tinha 100 certeza, anos. né, que ele era batizado de fato validamente, então ele recebe Sempre batismo acho sobre... muito prudente fazer isso. acho muito legal também. E prudente, com certeza. E aí, bom, quando o Chesterton... Só para talvez contextualizar, Isso, por que é importante. fala de batismo sob condição? Quando a igreja tem suspeita sobre a validade do batismo, também não vamos entrar em pormenor, mas para o batismo na igreja católica ser válido tem alguns critérios. Quando a igreja tem suspeita sobre isso, ela batiza uma pessoa dizendo isso. Se não és batizado, eu te batizo fulano, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Condição. Isso é esse batismo sob condição. E ele recebeu o batismo e primeira Eucaristia e crisma, acho que junto, tudo Isso. junto. Quando né? é adulto, Os 3 sacramentos da iniciação cristã são Isso, ele dados recebe ao mesmo todos tempo. juntos, inclusive é muito bonito a Nessa- forma como ele trata isso, né? a Isso comunidade é um onde- ótimo tema, Isso, é bem sétimo bonito. tema de podcast. Vou começar a anotar aqui a lista de temas. Isso é uma coisa muito bonita. Esse ano, na comunidade onde eu passei, o Tríduo Santo teve, né, uma catecúmena, ou seja, uma moça que não tinha recebido batismo, que recebeu. É muito bonito muito de legal, presenciar. é muito bonito, principalmente Sim, nesse essa- período pascal, é muito bacana. E assim, quando ele vai escrever o Homem Eterno, então ele tá no frescor da conversão ao catolicismo, certo? Uma conversão que libertou a alma dele de várias dificuldades e apreensões que ele carregava já há muitos anos. Antes de o Chesterton se converter, ele teve um período de tempo que ele ficou basicamente num coma, certo? Então ele meio que ressurgiu, né, de fato, à vida e passou por várias doenças, etc. Tinha toda a dificuldade dele se converter sem a sua esposa, que de fato ele acabou tomando a coragem e ir fazendo, e depois ela se converte 2-3 anos depois. Então, assim, ele recém-converso, certo? Ele recém, agora, enfileirado junto com os católicos romanos, no qual ele sempre fala, né, que você podia ser tudo, mas Deus o livre você ser católico romano naquele Na Inglaterra. credo, né? A pior coisa que Exatamente. você pode ser... Você pode ser um vagabundo, pode ser um vadio em casa, pode ser um... O que você quiser, mas... Você quer entender o nível desse problema? Existe um livro do Cardeal Newman, que é a Carta à Sua Graça ao Duque de Norfolk, onde esse livro existe simplesmente porque o Cardeal Newman teve que responder porque todo católico não era um traidor em potencial. É bom. A gente tem um exemplo. Acho que o único livro que a gente não tem aqui agora, que é o que ele conta isso, é o Igreja Católica em Conversão. Aham, que ele fala do papel. Sensacional esse livro. Esse livro é sensacional. Que também está aí à disposição. Na nossa loja. O link aí que tá em algum lugar. É um ótimo primeiro livro de Chesterton. É um pra você ótimo. ler. Você dá pra alguém. Se você é católico Cara, ou tem interesse em catolicismo, né, é um maravilhoso livro de início. É porque é onde ele conta mesmo um Exato. pouquinho da conversão. Só para dele. trazer um contexto diferente, só para complementar a ideia, o Tolkien, a mãe do Tolkien, quando ela se converte ao catolicismo, ela perde o apoio de toda a família. Ela é abandonada pela família porque ela se converteu ao catolicismo. Então mais um exemplo de como isso é complexo lá, né? E esse Inglaterra. Chesterton mais maduro, mais assim, assim, calejado, né? Porque já tinha morrido o irmão dele, porque já tinha passado uma guerra mundial nesse meio tempo, onde o irmão dele morre, já tinha passado várias questões, Está se avizinhando outra. já tem um nível de popularidade. Tipo, ele sim. não tá naquela empolgação, porque querendo ou não, cara,
Tu é um ser humano, certo? 1908, no auge da popularidade, não tem como você não estar empolgado com a sua carreira. Agora, 1925, até financeiramente já estava resolvido. Exatamente. Certo? Então tá mais tranquila a situação pro Chesterton. Ele teve várias dificuldades financeiras e tal. Então, é um outro Chesterton. Que ele resolvia muito com isso aqui, ó, pessoal. Ele dava treta, ele fazia isso aqui. Ele fazia isso. E aí, o que acontece? Ele pega e escreve um livro totalmente com outro nível de maturidade, né? Que é o Homem Eterno. E ele faz um exercício nessa maturidade que geralmente ele não fazia. Geralmente o Chesterton apresentava argumentos, principalmente herésia e ortodoxia, estando dentro da situação, Sim. dentro do contexto, dentro da ideia, dentro da discussão. Já no Homem Eterno, desde isso ele fala, olha, eu quero apresentar o homem e o Cristo olhando de fora. Isso aí. Exato. Então, nós vamos agora dar um passo para trás, nós vamos olhar de fora e vamos começar a descrever como se a gente fosse estudar o confucionismo, certo? Quando a gente vai estudar Confúcio, a gente vai lá e olha de fora e olha aquilo. Então, o cristianismo, como ele... E isso, para mim, é espetacular, porque, assim, hoje em dia, muita gente sabe, até pela questão de todo o apostolado do Papa João Paulo II, a questão da cultura da morte, né? Exato. Tem todos aqueles textos maravilhosos para Bento XVI sobre o neopaganismo, onde a gente vive um tipo de sociedade que ela não é estruturalmente anticristã. Porque as bases da sociedade que a gente vive ainda são bases cristãs. Sim. Certo? O direito romano, tudo isso que a igreja foi incorporando e foi trazendo uma civilização cristã. Então, a gente vive numa sociedade que é parasitária ao cristianismo. Ou seja, você tem toda a base cristã, com essa base você tenta matar o cristianismo. Exato. Ali, certo? Então é uma questão muito suicida mesmo. Transformar a coisa numa coisa meio autoimune, né? É isso Exato. aí. Então, realmente uma sociedade parasitária, certo? E esse parasita, ele basicamente, ele acaba fazendo com que você nem consiga olhar o cristianismo de dentro como de fato ele é, e nem consiga dar um passo para fora para analisar ele como um pagão olhava. Porque um pagão chegava ali, um monge cristão, e aí, sei lá, você já viu a série do Vikings, por exemplo, né? Chega ali o cristão, então os caras olham de fora, que é isso? Entendeu? Não, você não tem nem isso. E no Herege tem até um artigo dele sobre o paganismo, do Lord Dickinson, acho que é o nome do cara. E ele fala o seguinte, ó, todo paganismo leva ao cristianismo, é só questão de tempo. Então é melhor que seja pagão de fato, certo? Exato. Que vai virar cristão. Roots, O exato. problema é esse tipo de pagão que olha o cristianismo de dentro sob essa ótica totalmente deturpada, aquilo que não é a igreja, né? E aí ele diz o seguinte, olha, o que a gente vai fazer aqui é basicamente um movimento de sair. Sim. Vocês querem ser pagão? Então vamos ser pagão de fato. Né? Então, ele faz todo aquele exemplo do cavalo, certo? Hoje em dia, se você fala de cavalo, você já sabe o que é um cavalo. Você não consegue pensar na imponência de um cavalo. Então vamos fazer o seguinte movimento. Vamos pensar que a gente nunca viu um cavalo na vida. Certo? E de repente a gente topa com um cavalo. É isso que ele faz no começo do livro. É espetacular. Aquela cabeça pequena, pescoço Ou longo, seja, a barba fora do lugar. Quando você vê, A barba quando você vê aquele monstro, aquele negócio ali, e aí você pensa, caramba, será que é possível, vamos mais longe, montar neste cavalo e usá-lo por séculos para fazer tantas... Cara, isso é espetacular. Então, ele começa a fazer essas suas analogias, brincadeiras todas, que o cristianismo, ele deve, se é para ser estudado, então para ser estudado assim. E o homem, se é para ser enxergado como de fato ele é, então vamos fazer esse movimento. Isso é absolutamente genial, certo? Porque ninguém olha para o homem das cavernas com esse bom senso. Então, eu peguei para reler aí essa primeira parte antes do podcast, para dar uma lembradinha, né? E cheguei à conclusão de que o imaginário do Homo sapiens, do homem da caverna, mesmo eu já tendo lido o Chesterton, mesmo eu já sabendo, ainda estava presente, né? No fundo da minha imaginação, ainda estava... Caramba, tu ainda pensa naquele homem das cavernas que te apresentaram no colégio, aqueles filmes loucos. E o Chesterton te apresenta, cara, peraí, por que você acha que sempre... E isso faz parte da tradição do Chesterton, né? Por que você acha que os antigos sempre são mais burros, mais ignorantes e mais idiotas do que a gente? Onde vocês pensam que vocês estão? Exato. Certo? Exatamente. Em que lugar da história vocês acham e que nós você estamos? fala, diziam que antigamente o chefe era o velho. Quem disse? Como que você tem certeza? Não dá pra saber de jeito nenhum. E aí ele fala assim, o chefe era o velho e as pessoas obedeciam o mais forte, porque ele era mais forte fisicamente. Mas então é impossível ser o velho. Exato. Esse é o mais velho, não tem como ser o mais forte. Hoje em dia, com as academias, às vezes é possível. É bombado. Os whey da vida aí. Mas... Não, pessoal, eu acho incrível aqui o que nós estamos trazendo pro pessoal mesmo. Acredito que conseguimos
em grande parte, mostrar, né? Eu acho que a essência vai ficar ainda muita coisa pra gente falar. Muita coisa. a gente vai ter que queria, ter muito vídeo A aqui gente ainda, queria muito falar podcast. sobre como ler, aproveitar melhor a leitura e tal, mas Isso. Mas vai ficar pro pra próximo. Vai ficar pra uma próxima, exatamente, porque a gente vai... Podemos fazer um só de como ler Só de Chesterton, leitura, melhor bem- aproveitar. bem os importante, porque por exemplo, dos 3, o Homem Eterno é o mais difícil. Exato. Não, tá com todo mundo certeza. aqui Porque é o de maior maturidade livros. também. Isso, Né? exatamente. Exatamente. E pro Belloc, né, era o principal livro de Chesterton. E olha, pra mim tá no top 3. O Homem Eterno, às vezes eu penso assim, é melhor que o Ortodoxia. acho que é melhor. isso aí. É difícil dizer qual é o melhor livro de... É difícil. Escolher, Mas é que nem ele tu tá dizer ali. qual é o teu filho preferido. Tu não vai falar. Eu só tenho um, tá fácil. Por enquanto tá fácil. É difícil, cara. E tem um detalhe, né? Chamando a atenção, talvez dando um pouquinho do como ler, né? Em O Homem Eterno, Chesterton sai do papel do jornalista para entrar então no papel do filósofo, do teólogo, né? Ou do historiador. Do historiador, antropólogo. Exatamente. Então, isso, em grande parte, a gente está dando aqui, né, para você que está querendo se aproximar de Chesterton também, uma excelente porta de entrada. Uma porta de entrada é questão de aquisição para sua biblioteca. Quero ter um Chesterton na minha biblioteca. Material sólido, né? Do ponto de vista bom. bonito, material bom aí, né, para você ter. Do ponto de vista intelectual, né, e mesmo do ponto de vista de estilo. Você vai ter uma experiência da leitura de Chesterton em pelo menos 2 estilos básicos. O jornalista e o homem, né, de ciência e pensamento, né, presente aqui. Certamente estamos aí com a promoção de lançamento também do box, tá? E voltaremos em outras oportunidades para conversar sobre temas dos mais diversos relacionados a Chesterton. Talvez a gente faça uma paradinha algumas vezes para falar de autores importantes que dialogaram com Chesterton ou foram influenciados por ele, né? As possibilidades são infinitas aqui. Exatamente. E uma coisa também bem importante, tá, pessoal? O nosso canal do YouTube, a gente perdeu, não consegue com o Google de jeito nenhum. Morreu. Aceitamos a morte. Aceitamos a derrota. Então a gente quer que vocês ajudem a divulgar. Perdemos a batalha, mas não a guerra. Isso aqui é uma sociedade, certo? Então o engajamento orgânico é muito importante. A gente não tem rios de dinheiro para despejar. Inclusive, em anúncio, né, para estar fazendo isso muito aqui. importante isso que você está dizendo. Nós dinheiro. queremos trazer essa ideia de sociedade, que a gente discuta, que a gente fale sobre Chesterton, que a gente... Talvez você comece... Tem alguém aqui talvez assistindo que já gosta de Chesterton, que já lê Chesterton, que já estuda Chesterton, só que não tem alguém com quem conversar. Exatamente. Não tem um vizinho, um amigo, um colega, não tem nada. A ideia é que essas pessoas se encontrem aqui também. E a elas gente se achem. tem preparado, né, nesse recomeço da sociedade que já existe há praticamente 10 anos, né, que começou com outras pessoas muito importantes para ela chegar até aqui, com todo um apostolado muito legal. E hoje, né, sendo parte dessa rede do pessoal do Instituto de São Vítor, a nossa preocupação, de fato, é estudar Chesterton. Isso, estudar, é verdade. Claro, a gente quer divulgar, a gente quer vender, etc. Publicar, mas pra gente conseguir respirar e continuar vivendo. Exato. Tá bom? Mas o principal E para continuar publicando. Pra continuar publicando, mas é divulgar, levar Chesterton de fato até as pessoas. Não, sempre é bom, né? Então, inclusive, compre bastante livro. Exatamente. É bom um lucro. Exatamente. Agora, aliás, também tem, quem conhece o projeto da Escola São José também vai estar ajudando, né, a continuidade do projeto, também aí comprando os livros, né, da Sociedade Chesterton Brasil. Onde eu quero colocar meu filho no futuro, então, por favor. então, assim, a gente tem preparado várias ações na sociedade que a gente vai divulgando ao longo desse ano, certo? Esse ano muito importante, que é dos 100 anos do batismo de Chesterton, né? Da conversão dele. Que envolvem aí tanto no plano material, né, publicações novas, lançamentos novos e outras novidades, envolvem encontro, envolvem estudo, envolvem assim, várias novidades. A nossa plataforma de membros vai ficar ainda melhor, sabe? A gente está preparando muita coisa legal. Muita coisa. E a gente precisa que vocês nos ajudem, né, a divulgar, mandar para as pessoas, a dizer, você conhece Chesterton, que legal. Cara, se querem montar um grupo de estudo de Chesterton, entre em contato com a gente. De repente a gente ajuda. Dá uma força nessas coisas, etc. Porque a ideia nossa é fazer o Chesterton ser divulgado. Então, são pequenos polos chestertonianos. Isso. E existe já alguns, né? Lá no Pernambuco tem o pessoal da sociedade, tem o pessoal de grupo de estudo de Chesterton. Isso. Aqui na Unicinos tinha um pessoal que estudava Chesterton também, se eu não me engano. Não sei se continuaram. Mas em alguns lugares tem pessoas que se reúnem para fazer isso. E a nossa ideia é também promover isso de diversos modos. Então, assim, a gente está preparando uma série de novidades e o Elton entrou também para nos ajudar nisso, certo? Então, a gente está agregando pessoas para que a gente seja, de fato, uma sociedade que consegue trabalhar mais o nome de Chesterton em várias frentes. E, para isso, a gente precisa de engajamento, de mais escrito, de divulgação, que compre os livros e que comprem os próximos lançamentos que vão ser
Ainda não dá pra falar. Não dá pra falar. Sensacionais. Vai ser Só livre inédito. Só coisa boa. Quem viver, verá. Gente, alguma consideração final? Acho que é isso aí. Já passamos do tempo aí, como era esperado. E... normal. Vamos afinar isso para os próximos. Com certeza. Ou com não certeza. também, né? Ou não. As pessoas Vamos digam ter aí, mais vocês tempo. querem que a gente se preocupe com o tempo ou ficou Isso. legal, vocês curtiram? 2, 3 Se é que horas. vocês chegaram até o final. Tá com barriga? Mas enfim. Chegou no final aí, comenta Homem Eterno. E digam Isso aí. Qual a quantidade que vocês querem? Uma vez por mês tá bom pra vocês? Porque por enquanto eu acho que é o que vai dar. Um por dia, Vamos né? interagir. Um por dia vai pessoal. enlouquecer. Se Vamos vocês querem um por dia, vocês façam vários pics aí pra gente conseguir fazer. Tá certo. Muito bom. Pessoal, então é isso. Agora, óbvio, se inscreve já no canal, Isso aí. certo? Né? Isso aí é evidente. Põe no grupo do WhatsApp. Se você não colocou, se inscreveu no canal, curte aqui, precisamos de curtida, relevância, e aí comenta, certo? Os comentários de vocês, Rodrigo, foi muito legal, guris, parabéns. Os comentários aumentam a relevância do vídeo e isso é muito bacana também. E se puder dar aquela divulgada, então, aí excelente. Sim. Você está espalhando aí a palavra, né? Espalhando o Chesterton para as pessoas. E se ainda não comprou o box do Chesterton, Clique no link são, que tá de aí fato, na unidades descrição. limitadas. Eu já tô pensando que você não se aguentou enquanto nós falávamos aqui, já tá comprado o box. Se não, chegou o seu e é momento. sempre aquela choradeira. A gente avisou, ó, vai acabar o box do E acabou. Padre Brown. Vai acabar, os caras Acabou. não acreditam. Aí acabou. Agora os caras querem que a gente republique. Cara, demora. Não é bem demora, assim exatamente. fazer um box assim, certo? Então, aproveita enquanto ainda tem. Aproveita enquanto tem. Aquela ediçãozinha de Chesterton, aquele livro que você quer, aproveita enquanto está lá e geralmente está lá com alguma promoção ou vantagem, tá certo? É isso aí, guris. Muito obrigado, certo? Tamo junto. Continuamos aí. Você que esteve conosco também, muito obrigado. E vamos, né, seguindo aí, conversando sobre Chesterton e sobre as grandes trivialidades da vida de todos nós. Até a próxima. Valeu. Valeu.